Fala pessoal, qual é a boa? Vocês está no Então Ganhei, um podcast de jogos de tabuleiro para você curtir um debate-bola, aquela discussão de boteco, uma conversa igual que você tem com seus amigos na mesa. O quadro de hoje é o Turno Duplo, nosso espaço para uma análise mais profunda. Diferente dos outros quadros, eles têm uma pegada um pouco mais séria, mas sem perder a leveza característica. Ninguém aqui está dizendo que existem verdades absolutas. A ideia é dar nossos 2 centavos de opinião sobre os temas do hobby, ajudando quem nos escuta a talvez descobrir algo novo, ampliar os debates sobre os assuntos tratados. Meu nome é Davi e eu estou aqui hoje com o Jonathan. E aí, Jonathan? Opa, pessoal, tudo bem? O nosso tema de hoje será Jogar é Conviver, o que a mesa revela sobre a gente. Mas antes vou falar dos nossos parceiros. O Além do Muro está voltando, ainda maior. Pela primeira vez serão 2 dias de evento, nos dias 11 e 12 de outubro de 2025, no pátio Sica Shopping, em Jundiaí. Vão ser 16 horas de jogatina para todos os públicos. Os ingressos estão disponíveis no Meeple Starter. A gente deixou um link na nossa bio também para você acessar. Comprando o ingresso, você ganha outro. Nos vemos lá. Nosso outro parceiro é a Jogatina do Quintal. Então, a Jogatina do Quintal está chegando aí a sua 10ª edição, será em São Bernardo no dia 6 de setembro. Também tem um link lá na nossa bio para que você veja como adquirir o seu ingresso e também nos vemos por lá. Quando a gente senta para jogar, não está só lidando com mecânicas, dados e regras. Estamos lidando, salvo no jogo solo, num espaço onde a subjetividade torna uma forma coletiva, o jeito de funcionar de cada um com as suas expectativas, afetos, frustrações, dividem o lugar com os componentes. Fala-se muito de etiqueta na mesa, mas pouca gente se pergunta por que algumas atitudes incomodam e outras não, e por que as mesmas atitudes às vezes incomodam ou não em locais diferentes, em grupos diferentes, tem recepção de acordo com as pessoas que estão ali. Alguns chamam de etiqueta, outros de bom senso, tem gente que acha que isso é um jeito velado de impor norma social disfarçada de gentileza. Mas se a gente olhasse para esses comportamentos, não como certo ou errado, mas como pistas do que a gente carrega para a mesa, nosso jeito de lidar com o outro. Hoje a gente tenta ir além das regrinhas de conduta, queremos debater um pouco sobre o que o comportamento à mesa revela sobre nós e como tentar harmonizar esses encontros de padrões individuais. Porque no fim, toda mesa é um espelho. Ela devolve não só como jogamos, mas como convivemos. Antes da gente começar, trazer um pouquinho de contextualização, a gente falou da questão de etiqueta. Jonathan, traz um pouquinho aí do histórico da etiqueta. O que é etiqueta, né? Etiquetas são rituais de boas práticas ali, de convivência social, seja num social grande, na parte da sociedade, como também num evento social. E a etiqueta, ela começa a surgir ali, os registros mais antigos que tem, que seriam essas boas práticas, começam ali em 2400 anos antes de Cristo, no Egito, onde um faraó descreve ali para os mais jovens como se comportar ali nos banquetes, respeitar também os mais velhos e determinadas hierarquias ali de cargos. E aí, em muitas culturas, existe essa questão de etiqueta como um ritual de respeito, tanto aos mais velhos como também à família nobre, à realeza, aos nobres e tudo mais. Então, isso acontece no Império Romano, isso acontece na Grécia, isso acontece na China, no Império da China, também relacionado a vestimentas. Então é algo muito cultural. A etiqueta está ligada muito à cultura daquele país. Traduzem de uma forma a respeitar sempre aos mais velhos, a hierarquia, aos mais velhos, a hierarquia de cargos, como também a ter uma certa obediência. E ali, a partir do momento, a etiqueta começa depois a evoluir com o passar dos anos para algo mais relacionado a pessoas nobres. Ali no século XVII, com o rei Luís XIV, o Rei Sol, ele impõe que a corte deve ter boas práticas de etiqueta nos eventos da realeza. E é ali que surge também o nome etiqueta. No início dos eventos, quando chegavam os nobres, ele entregava cartões a esses nobres, ensinando eles como deveriam se comportar e onde poderiam ir ali dentro dos aposentos, dos locais, como forma de respeitar o espaço e o bom convívio. É claro que o Luís XIV não era bobo. Essa tática foi mais para poder controlar ali naqueles eventos da corte, para fazer com que as pessoas não ficassem tramando contra ele. Entre o século XVIII e o século XIX, começa a se popularizar as etiquetas com os manuais de etiqueta e começa a se popularizar pela Europa. Naquele tempo, a França também era o polo da moda, então começa a se espalhar então para a Europa e para a América as regras de etiqueta através desses manuais, desses livros ali ensinando as boas práticas de convívio. Hoje em dia as regras de etiquetas, elas são usadas para poder ter um bom convívio social. É claro que ainda está ligada à ideia elitista de pessoas ricas e bem abastadas, mas não necessariamente que ela esteja somente naquele grupo.
nós também carregam certas regras de etiquetas que são passadas de pai para filho. Então a etiqueta está inserida no nosso convívio social de uma forma que é para respeitar o espaço do outro, ou então principalmente saber respeitar a casa do outro. É aquele negócio da porta para dentro da casa das pessoas, cada família tem sua regra. Então surge a ideia de regra de etiqueta com uma forma de você respeitar o ambiente daquela família ao visitar. Como você também, anfitrião, respeitar o seu hóspede quando ele chega na sua casa. Por mais que a gente olhe para a etiqueta como algo muito afastado do nosso convívio para a grande maioria das pessoas, a etiqueta é algo que está tão inserido que nós nem percebemos a prática disso. Sabe quando a gente é pequeno, que a gente vai visitar uma família, assim, um parente, um amigo de família, e a nossa mãe vira e fala assim, você não pede nada, você come com educação, não come que nem um esganado. Se falarem alguma coisa para você, oferecer alguma coisa para você, você agradece. Isso são regras de etiqueta, isso é respeito na casa do outro. Pode não parecer, mas é de uma certa forma uma regra de etiqueta. Minha mãe, por exemplo, quando ela faz um almoço para uma visita, ela não se serve primeiro. Ela deixa a visita se servir primeiro, para que depois, então, ela se sirva. A ideia é, tipo assim, mostrar para a visita, olha, come essa comida aqui, você tem a panela inteira de comida. Se você quiser, você pode comer a panela toda. Mas, na verdade, claro que não é assim que funciona. E a visita tem o respeito de falar, não vou pegar de qualquer jeito, não vou comer essa panela toda de comida que o anfitrião está me oferecendo. Então, isso são boas práticas que a gente não imagina, mas que estão inseridas no nosso dia a dia. Por exemplo, até nos nossos vestimentas. Ninguém vai num casamento utilizando branco, só a noiva deve usar branco. Então isso é uma regra de etiqueta também, um tipo de ritual. A etiqueta, ela está associada a bons convívios, a rituais sociais, como também rituais religiosos. A respeito ao próximo, a respeito a pai, mãe, aos mais velhos, né, digamos assim. Então, ela não é só uma questão relacionada a elitismo, a uma coisa mais de pessoas abastadas, e sim também de bom convívio. Dito isso, eu discordo completamente. Já vou abrir aqui que nós teremos pessoa que adora etiqueta e outra que é totalmente contra a etiqueta. Para mim, primeiro, tem uma origem e uma manutenção elitista, ela é completamente descolada da realidade, o foco é na aparência, não é no sentido, não é nessa questão toda de porque você quer ser educado com o outro. Etiqueta é foco na aparência, você gera uma pressão social completamente desnecessária, você vai delimitar quem manda e quem obedece, com isso você vai definir também e reforçar papéis, inclusive os papéis de gênero, você vai naturalizar a desigualdade e vai ficar controlando o comportamento. Eu sou completamente avesso à etiqueta, lógico, cordialidade e consideração é importante, mas eu sou completamente contra a etiqueta. Mas o Jonathan ama etiqueta e tudo bem, né? Cada um aqui tem a sua opinião. Mas era só pra gente trazer um pouquinho aí desse contexto, o que é etiqueta, e a gente vai falar um pouco desses comportamentos, dessa questão aí, porque afinal de contas, etiqueta pra quê e pra quem, né? Então acho que cada grupo vai criar aí a sua estrutura. Olha, eu acho que você tá vendo a etiqueta pro outro lado. Realmente existe esse lado de reforçar alguns papéis de gênero, existe esse lado também de poder reforçar hierarquias que não é legal, que não é tão interessante. Mas a etiqueta, ela vem com um papel realmente de um convívio de respeito, né? Ela surge com uma ideia de respeito mesmo. Então, sabe aquele negócio quando a gente faz algum evento aqui na nossa, assim, de jogos mesmo na casa um do outro, aí alguém chega e fala assim, licença, posso pegar um refrigerante ali na geladeira? Isso é um respeito, isso é uma forma de respeitar o ambiente. Não é uma etiqueta no protocolo, mas é um tipo de etiqueta. Então, no fim, a gente está inserido. Por mais que você não aceite, mas a gente tem regras, porque isso é boa educação, é chamado de boa educação, passada de mãe para filho. Bom, só essa frase já é extremamente controversa, mas tudo bem, né? Vamos sim, passado de mãe para filha é muito relativo. Respeitando e seguindo aqui as duas visões completamente distintas do que é a cordialidade e o respeito. Eu acho que etiqueta não tem nada a ver com isso. Mas vamos lá. Bom, falando um pouquinho então de como essas regras se aplicam ali dentro do jogo, a gente vai trazer rapidamente o conceito de círculo mágico. O círculo mágico, ele vem do Johan Huizinga no livro Homo Ludens. Ele fala desse espaço, como se fosse um espaço meio separado ali dentro do jogo. O que é isso? É como se tivesse regras próprias. Ele é um espaço voluntário, as pessoas têm que topar estar nesse espaço e que terão um tempo e um local delimitado, né? Vai ter um início, vai ter um meio, vai ter um fim e uma estrutura de como ele vai funcionar. E é meio como se você saísse da vida real por alguns minutos, por algumas horas ou pelo
pelo tempo que o jogo dura. Então, só para explicar e ilustrar isso um pouco melhor. Digamos que eu estou jogando um jogo de tabuleiro de fazenda. Pra mim e para as pessoas envolvidas naquilo, naquele momento, a gente não tá empurrando peças de madeira, pegando cartonado, a gente tá administrando uma fazenda. Então eu estou aqui colocando sei lá, que seja um cubo laranja de um lado pro outro, porque é uma cenoura que está ali crescendo. Beleza, gente, todo mundo tá acreditando e levando em consideração que aquilo é uma cenoura. Não que você está com uma ilusão descolada da realidade, você não sabe que aquilo é um jogo, mas por alguns minutos, né, por um espaço de tempo, você aceita que aquele cubo representa uma cenoura e você não quebra esse círculo mágico. Porque se alguém de fora vem e fala, nossa, mas o que você tá fazendo aí só empurrando o cubinho? Isso pode ter uma quebra nesse momento mágico e nessas regras. Então, se fechar nesse momento mágico e respeitar e acatar esse momento mágico, né, todos os envolvidos acatarem que esse momento mágico existe, é o começo para um respeito numa partida. Porque se você olha de fora uma situação, seja um jogo de tabuleiro ou outras situações lúdicas, se você olha de fora, fica evidenciado demais que aquilo é uma atitude boba, entre aspas. É lógico que eu não estou administrando uma fazenda, lógico que eu não estou no espaço com naves, é lógico que eu não estou enfrentando monstros, mas dentro desse círculo mágico isso faz sentido. Isso é fundamental para a criação de um contrato entre todos os envolvidos ali, né? Um contrato, lógico que não assinado, mas um contrato verbal e mental ali, de que todos estão envolvidos e afim daquela experiência. O que você acha disso, Jonathan? Como é que é quando de repente você está ali envolvido dentro desse círculo mágico, tem uma quebra, tem alguém que não está tão afim? Vamos começar partindo um pouquinho daí. Eu acho que se torna uma coisa bem chata assim. Aquele momento, às vezes, ali que a gente tá jogando é uma coisa que é um mundo ali do jogo, né? A gente não para pra pensar sobre o que é ou não, se aquele momento a gente tá... São 4 ou 5 caras jogando numa mesa, ou, no caso, mulheres também. A gente só pensa na diversão, na ideia do mundo ali que a gente tem inserido. E ter alguém que quebra essa ideia que surge, esse mundo lúdico, né? É uma coisa muito chata, assim, é uma coisa bem desagradável. Isso às vezes acontece porque a pessoa pode não estar conectada com aquela experiência, pode não estar gostando do jogo, podem ter, né, inúmeros motivos que a gente vai tratar um pouquinho mais à frente, mas acaba sendo realmente complicado quando você tem algumas pessoas que estão investidas nesse círculo mágico e pessoas que não estão, porque aí você vai ter um descompasso que vai gerar prejuízo para as pessoas que estão tentando se conectar, ao mesmo tempo que você tem uma outra pessoa que também não está satisfeita com a situação. E como a gente falou, a mesa ela pode ser até um espelho, né? Alguns traços que a gente tem fora dali, eles às vezes passam despercebidos e podem ser manifestos na mesa. O autoritarismo, a ansiedade, a competitividade, a vaidade e coisas boas também, como a generosidade, a cooperação. Então tem alguns autores, a gente não vai entrar tão no detalhe da psicologia no episódio de hoje, mas tem alguns autores como, por exemplo, o Roger Caillois, que fala que os jogos expressam estruturas e valores da sociedade. Você tem o Winnicott, que a gente até citou em um episódio, em uns 2 ou 3 episódios para trás, que ele vê o brincar também como um espaço transacional entre a realidade interna e externa, né? Que o lúdico ele vai ajudar ali na criação, na construção da saúde psíquica. Ele olha muito nessa questão das crianças, assim como o Jean Piaget, que também estuda o desenvolvimento cognitivo, né? Que o jogo faz, e essa construção do eu ali. O Vygotsky também, que destaca o papel do faz de conta no desenvolvimento social e emocional. Então tem vários autores que vão trazer isso, e voltados para a criança, mas também alguns para a questão do adulto, de como a ludicidade ela ajuda na construção do eu, ajuda na construção do self, contribui também para a saúde mental, para a integralidade ali, né, para um equilíbrio também da pessoa, mas também como ele ajuda na representação, às vezes, de questões internas que a gente tem e vão para fora. Por isso até a psicologia com criança, que não tem o processo ali da fala, né, tão desenvolvido, é baseado no brincar. Você vai olhar a criança brincando e a partir disso vai fazer interpretações ali e o trabalho da psicoterapia infantil. Com adultos isso não é tão comum, mas ainda assim existe hoje algumas formas de psicologia de adultos também com atividades lúdicas, com representações, tem psicologia RPG, então isso vem também sendo cada vez mais inserido na psicoterapia do adulto também, entendendo que a fala, lógico, tem a sua validade, mas tem outras formas de você utilizar esse espaço também. E aí, Jonathan, como é que você vê essa questão da demonstração daquilo que a gente tem internamente, indo ali pra fora, e como isso até impacta um pouco na questão que você trouxe, né, que pra gente começar a colar um pouquinho essa questão aí da etiqueta e dos modos ali, de certa forma, na mesa? Acho que a gente traz para alguns convívios sociais o que a gente tem como regras da nossa casa, ou da forma que a gente foi ensinado a ter. Então, às vezes, uma pessoa que tem um comportamento mais agressivo, um comportamento mais
como eu posso dizer, mais dominador dentro de uma mesa de jogo, por exemplo, não no sentido dominador de ato de jogar, né, numa estratégia de jogo, mas dominador, vamos supor, no caso de cooperativo, aquele cara que é o alpha player, que ele não dá ação para que o outro jogador jogue do jeito dele, mas ele quer dominar a mesa, ele começa a tomar ação. Provavelmente isso vem uma falta de comportamento, de respeito ao espaço do outro. Quando você não passa a interpretar que o outro também está sendo parte daquele convívio sensual, gente. Daquele convívio. De novo! Meu Deus, de novo, você não tá tô muito sensual entendendo, hoje, cara. caramba! Ó, ele passa a não interpretar que o outro é parte daquele convívio social ali dentro do jogo e ele não respeita o espaço. Quando a gente traz para dentro da etiqueta, é muito aquele negócio de você também respeitar o espaço do outro, a vez do outro. O que eu posso interpretar, que eu lembro da etiqueta, pelo menos de regra, é aquela que você dá a vez do outro falar. A pessoa que geralmente comanda tudo não dá muito a vez do outro. E a etiqueta exige esse respeito de você ouvir o que o outro tem a dizer, você saber escutar também, não é só você falar, é você dar uma pausa, ouvir o outro, porque é uma conversa entre dois que só um fala, ou um jogo entre um grupo que só um joga, na verdade é um monólogo e um jogo solo. Então eu acho que faz todo sentido esse comportamento, a pessoa trazer de dentro do que ela conhece um conceito de respeito ao próximo, de convivência dentro da mesa. É claro que é algo que eu acredito que possa ser até trabalhado. Você citou aí dos psicólogos, né, que utilizam o ludo, né, os jogos de luderia como parte da terapia. Eu tenho um amigo meu que vocês até conheceram, o Leandro, que jogou uma vez com a gente, uma, duas vezes, não me recordo quantas vezes. Ele é psicólogo e ele trabalha principalmente com adolescentes e alguns adultos. Ele utiliza, às vezes, alguns jogos de tabuleiro para poder conversar com esses pacientes e até fazer com que eles se abram mais ou coisa do tipo, trazendo eles ali para aquele contexto do jogo, e no meio do jogo ele vai conversando ali e conseguindo ajudar aquele paciente. Eu achei isso muito legal quando ele me contou. Muitas vezes as pessoas elas têm uma. Eu mesmo já tive, assim, né? Eu acho que eu já falei em alguns episódios, até quando agora veio o BO do Hobby com o Douglas, que eu tinha a questão social do jogo como algo muito mais voltado para o jogo do que para as pessoas que estavam comigo ali naquele momento, né? Então eu ia num evento, às vezes, sentava, jogava, levantava e ia embora, não trocava muita ideia ali com ninguém, isso foi mudando depois. Mas a gente não pode esquecer que o jogo, muitas vezes, ele é um pano de fundo, o centro é o grupo. Então, lógico que nem para todas as pessoas ser assim, tem gente que vai olhar realmente o jogo como maior foco, mas não é uma experiência, posso falar por experiência própria, não é a melhor forma de você olhar para uma experiência social como é um jogo de tabuleiro, porque senão você pode, primeiro você não vai se conectar com as pessoas, você vai ter mais dificuldade de fazer grupo, você pode de repente ter algum comportamento na mesa que não seja tão legal, não esquecendo que você tem pessoas em volta, você vai ter ali pontos importantes de serem melhorados, de serem cuidados, de você realmente olhar se você está tendo aquilo de uma forma adequada ou não, estilo de comunicação, a reação à frustração, né, se você sabe perder ou não, a questão da empatia, de pensar no outro, e aí a gente falou, né, da frustração, mas não é só saber perder, saber ganhar também. Então tudo isso é muito importante quando você está em grupo. Eu acho que isso conta muito para você conseguir também se manter em grupo, né? Você jogar com uma pessoa que a pessoa não sabe perder e age de forma agressiva, naturalmente essa pessoa vai ser afastada. O que seria para ser um jogo com um propósito de união social se torna, na verdade, uma forma de você afastar mais pessoas. Ninguém gosta de um cara que não sabe perder, que não sabe brincar. Ninguém gosta de um cara que, quando ganha, ele se torna o chatão insuportável. Também, eu acho que também entra um outro ponto. Também depende do grupo que você joga. Por exemplo, no nosso grupo, a gente tem as nossas zoeiras do ganhador. A gente zoa, às vezes, quem é o perdedor, que a gente até brinca. Os perdedores não se cumprimentam, né? Somente os ganhadores ali da noite que se cumprimentam. Isso faz parte da nossa brincadeira. Mas dentro de um outro grupo, talvez esse tipo de atitude seja desrespeitoso. Então eu acho que é importante ver tanto o grupo que você está inserido sobre isso, mas também você saber respeitar o próximo. Então, quando você está conhecendo um grupo, é interessante você dar uma controlada aí, evitar algumas coisas ali, serem muito
como posso dizer, muito emocionado ao ganhar, principalmente, porque você pode acabar frustrando o restante do grupo. Quando a gente fala ninguém ou todo mundo, a gente tá partindo de um local um pouco incorreto. Eu acho que a gente não tem como generalizar, né? Acho que o próprio ponto que a gente traz aqui no início do episódio, cada grupo vai criar a sua etiqueta, vai criar ali as suas regras, é a partir desse prisma que a gente vai conseguir olhar. Como você falou, tem grupos que talvez o que a gente faz, né, esse se cumprimentar é tocar na mão, né, gente? Então quando a gente tá indo embora ali, fechou a nossa noite, a gente vai tocar a mão de cada um que tá indo embora, mas os perdedores não fazem isso, é uma zoeira nossa, não pode, né? Quem perdeu não tem o direito de cumprimentar os outros tocando na mão. É uma zoeira que foi construída ali entre eu, o Jonathan, o Douglas e o Paulo, né? Que a gente joga aí toda sexta-feira. De repente, se vem alguém externo, como já teve, né? Convidados externos ali, a gente também incorpora, né? Fala dessa brincadeira, mas isso poderia ser visto por alguém realmente de uma forma negativa. Nossa, coisa absurda. Mas é uma brincadeira que a gente tem, assim como várias outras, né? E acho que ninguém gosta de quem fica chato quando ganha um pouco, não sei, né? Talvez num grupo onde todo mundo fica chato quando ganha, isso seja mais comum, não sei, assim, acho que é muito relativo. O que é ser chato quando ganha, né? Acho que até esse ponto é meio discutível, né? Porque eu sou uma pessoa que fica tirando sarro quando eu ganho, mas eu aceito também quando eu tiro sarro quando eu perco. Tem gente que não gosta disso, e tem aquelas pessoas que só tiram sarro quando ganham e não gostam quando tiram sarro delas quando elas perdem. Isso já acho que é um comportamento um pouquinho mais nocivo, mas de qualquer forma, só pra gente fechar esse bloco, o ponto é, não existe muito coletivo nesse sentido, né? Existe realmente... Eu não vou nem dizer o que cada grupo constrói, porque, assim, lógico, o que cada grupo constrói, mas também o que cada grupo constrói naquele momento. Tem coisas que a gente fazia talvez há um ano quando a gente jogava, que hoje, de repente, já não comportam mais. Ou sim, né? Mas não tô me recordando exatamente um exemplo, mas pode ser que isso aconteça, ou pode ser que se vier um quinto integrante no nosso grupo, isso também mude, porque a gente tem uma pessoa diferente ali. Então, cada situação, cada pessoa que está envolvida acaba alterando um pouquinho isso. Tem eu não lembro se é um conto ou se é o que é exatamente dentro da filosofia, que fala que quando uma pessoa atravessa um rio, nem ela nem o rio mais são iguais, né? Porque o rio já mudou e a pessoa já mudou. Isso acontece para os grupos também, né? Se a gente tá jogando nós quatro, um interfere no outro, um influencia o que o outro enxerga e o que o outro acha que faz sentido ou não dentro daquela jogatina. Eu jogando com outro grupo de outras 3 pessoas nos mesmos jogos seria completamente diferente de jogando com vocês. Então acho que essa questão de generalização ela não funciona tão bem. Não, faz sentido sim. Até a forma de jogar também acaba sendo diferente, né, entre os grupos, porque a gente tem o jeito de jogar um pouco mais agressivo, um jeito de jogar um pouco mais provocativo. Eu acho que também influencia o grupo no qual você está inserido. Boa, vamos pro nosso bloco 2 então. Bom, gente, agora a gente vai falar de conflitos comuns e um pouquinho do que eles revelam. Algumas das coisas que a gente vai falar aqui foram citadas lá no episódio BOs do Hobby, né? Eu e o Douglas a gente tinha trazido alguns pontos, mas a ideia é aprofundar um pouquinho mais alguns destes conflitos neste episódio. Então a gente vai começar falando aí sobre os comportamentos que afetam a experiência coletiva. Então, explicar um pouco do conceito e trazer um pouco da nossa percepção também. Então, o AP, análises parálises, né? Esse termo que é bastante utilizado, que é aquela demora na jogada, quando a pessoa fica esperando, quando a pessoa fica pensando muito tempo ali antes de fazer a jogada dela. Pode ser porque ela quer uma perfeição na jogada, porque ela tem de repente um medo de errar. O que você pensa disso, Jonathan? Como é que é lidar aí com o AP? Acho que depende de cada jogo. Existem jogos que eles vão trazer uma necessidade de pensar um pouco mais. Nós mesmo, no nosso grupo, já jogamos alguns jogos que você leva um pouco mais de tempo para você ter um raciocínio para poder fazer sua jogada. Então eu acho que isso é muito, muito relativo. Existem pessoas que naturalmente demoram para fazer a jogada perfeita. Existem pessoas que naturalmente demoram porque o tempo todo que ela estava ali na mesa, os outros estavam fazendo as jogadas deles, essa pessoa estava lá, sei lá, pensando na lua ou então mexendo ali no celular. Eu acho que isso vai acontecer dependendo de cada situação, de cada mesa e de cada jogo. O jogo Bunny Kingdom, por exemplo, é um jogo que eu demoro um pouco mais nas minhas jogadas, porque é tanta coisa para ver naquele tabuleiro. Quem não conhece o jogo Bunny Kingdom, ele é um tabuleiro que ele tem uma parte que vai de A a J e a outra parte do tabuleiro vai de 1 a não sei quanto lá de números. E ali ele meio que tipo um 10, né? Então você tem que saber pegar as cartas certas. Ele é um tabuleiro grande com muita informação, então você acaba levando um pouco mais de tempo.
Só que existem casos que a pessoa demora mais realmente tentando fazer a jogada perfeita, ou tentando realmente não estavam prestando muita atenção, não pensou na jogada antes de executar. Eu entendo o que você fala, né? Que alguns jogos vão trazer um pouco mais de AP e outros menos, mas acho que culpar o jogo é um pouco o que algumas pessoas fazem, e não tô falando que é seu caso, quando elas não se preocupam tanto com a experiência do outro à mesa. Eu acho que, lógico, tem jogos que às vezes são mais complexos e naturalmente as pessoas vão demorar um pouco mais pra jogar. Tem jogos que às vezes em um momento específico você fala, gente, desculpa, eu preciso de um tempinho pra essa jogada, e a gente faz isso muitas vezes, gente, pra essa jogada aqui, desculpa, eu vou precisar pensar um pouquinho mais e faz parte, mas eu acho que o AP, ele ultrapassa esse ponto, né? O AP não é em relação tanto ao jogo, ainda que, lógico, tem uns jogos que puxem mais. O AP, pra mim, é uma questão de desrespeito. É uma questão de você achar que a sua diversão importa mais que a diversão do outro. É uma questão de você entender que, não, eu preciso fazer uma jogada perfeita. E a verdade é que não existe uma jogada perfeita. Acho que eu falei isso em outro episódio. Qualquer jogada que você for fazer, tem alguma jogada que é melhor, gente. Assim, não tem como você fazer uma jogada que seja 100%. Mas você tem que estar ali pensando que, assim, é um jogo, você não vai morrer se você perder, não é round 6, você não vai morrer se você perder aquela partida. E aí entra até naquilo que eu falei da pessoa se preocupar um jogo pelo jogo ou se preocupar com uma experiência social. E numa experiência social, eu entendo que, lógico, eu quero ganhar, eu sempre tô jogando o meu melhor. Isso vai ser meio natural ali e vai fazer com que todos os jogadores tenham mais ou menos uma faixa de tempo similar. Agora, se tem uma pessoa que tá demorando demais, e a gente já passou por situações assim, né, com pessoas que a gente acabou não jogando mais, porque ela tinha uma vontade de fazer uma jogada ali, não, eu preciso fazer a jogada perfeita em todos os momentos, e não dá, né, se você uma vez, olha, gente, eu preciso de um pouquinho mais de tempo pra essa aqui especificamente, por isso, beleza. Agora, toda jogada sua tem que demorar mais do que a de todo mundo, pra mim isso entra realmente numa questão de falta de importância com o outro. Falta de desejo para que o outro se divirta tanto quanto você. Não sei se tá achando que eu tô sendo radical demais, Jonathan, mas pelo menos essa é a minha percepção. Você tá apontando que é um certo egoísmo, né, da pessoa. E faz sentido também. Tudo que você tá colocando aí, eu concordo plenamente com você. E isso estraga muito a experiência do outro. Às vezes um jogo que ele não precisa ser tão demorado. Às vezes tem um jogo que já é demorado por si só. E aí ele se torna ainda mais demorado por conta de pessoas assim. O que faz a experiência ficar muito mais demorada, muito mais cansativa. Não que a gente tenha que jogar um jogo rápido, todo mundo tem que jogar rápido, mas tem experiências que acabam estragando. E dependendo ainda também se for o caso da pessoa ter a experiência do primeiro jogo, né? Com uma pessoa assim, imagina como que vai ser a impressão da pessoa em relação ao jogo. Sim, assim, vou até no outro extremo, que eu estou provavelmente muito ali, que é a falta de paciência com quem demora na jogada, né? Eu tô acostumado a jogar muito rápido, eu tô acostumado a jogar com pessoas que normalmente jogam rápido, e me incomoda demais a pessoa que demora muito tempo pensando na jogada. E aí também tem o meu lado de reflexão de que isso pode ser chato, daí eu ficar, e aí, já jogou? E aí? Porque eu faço isso, realmente, assim, se tô jogando com alguém que demora muito, me irrita. E aí a experiência fica ruim pra mim e fica ruim pro outro, porque eu fico chato pra caramba. Então tem esse outro lado extremo também pra você pensar, né? Lógico, se eu tô jogando com uma pessoa que é muito nova de hobby, tá aprendendo o jogo naquele momento, ok, né? E a gente vai aprendendo ali a relevar algumas situações. Agora, se eu tô com alguém que já joga mais tempo e tal, eu me irrito bastante, né? Realmente me incomodo com AP, é uma das coisas que pra mim tira muito o tesão da mesa ali, se a pessoa tá demorando demais pra jogar. Então tem esse outro lado extremo também que a gente tem que tomar cuidado pra não ser o chato que não deixa a pessoa pensar. Mas eu sou bem incomodado realmente com AP, é uma coisa que me irrita profundamente, assim. Nossa, assim, já deixei de jogar com pessoas por isso mesmo, assim, porque a pessoa demora e fala, bom, eu não quero esse tipo de pessoa na minha mesa, eu quero ter uma experiência que pra mim seja adequada. E aí, assim, tem certo, tem errado? Normalmente a gente vê muita gente reclamando de AP. Agora, se tem uma mesa toda onde todo mundo demora muito, ok, né? Aí é daquela mesa. Mas realmente eu não suporto esse negócio de você levantar da mesa e pegar uma bebida, voltar e ainda, tipo, e aí, né? Já é a minha vez? Não, ainda tá na vez da pessoa que você saiu quando você levantou. É um negócio que me irrita profundamente. Mas, bom, vamos aí para nossa próxima, falar um pouquinho de comunicação, né, de alguns pontos de comunicação. Interromper a explicação, atrapalhar o raciocínio dos outros, não se comunicar quando necessário. Comunicação é algo fundamental quando a gente está falando de qualquer experiência social. Aí também não poderia ser diferente numa mesa de tabuleiro. E aí, Jonathan, quais os pontos principais de comunicação que você acha que pegam? Questão de interromper a explicação. Há casos, por exemplo, que
surge uma conversa ou outra, até partindo da pessoa que está explicando. Mas quando a pessoa se propõe a explicar um jogo, ela está tentando relembrar, às vezes, a regra. Às vezes, dependendo do jogo, um jogo que ela não jogou tão recentemente, às vezes você saber algo não quer dizer que vai ser muito fácil de explicar aquilo para o próximo. Às vezes tem pessoas na mesa que são pessoas novas para jogar aquele jogo, não estão jogando o jogo pela primeira vez. Então, você explicar algo, ele acaba sendo algo que você tem requer um pouco de concentração. Quando isso vem misturado com pessoas interrompendo o jogo por conversas paralelas, mas tipo assim, uma conversa constante, interrompendo essa explicação, na verdade, com aquela conversa paralela. Ou então, a pessoa contrapondo o que você explicou, porque você perde o raciocínio do que você estava explicando. Porque todos nós, assim, que explicamos jogos para outras pessoas, a gente tem um certo raciocínio, não sei se vocês são igual eu, tem um certo raciocínio, uma linha para explicar, uma linha de coisas que você tem que explicar para você fazer sentido para você, poder passar esse sentido para o outro e para que a pessoa não se perca. Então, quando vem aquela pessoa com conversas paralelas, ou então ela já interrompendo, que eu vi um caso, isso acontecendo até com você, Davi, você vai se lembrar de você explicando um jogo e uma pessoa interrompeu diretamente e você se perdeu. Isso é muito frustrante, porque acaba demorando um pouco mais ainda para poder explicar aquele jogo, às vezes atrapalha o raciocínio e você pode acabar esquecendo regras que são importantes, aí estragando a experiência do próximo. Hoje a gente vai cagar um monte de regra, né? Porque a gente vai falar do nosso prisma. A gente tá falando aqui do que a gente acha certo ou errado, tentando fazer esse paralelo de que, tem grupos que vão gostar mais, tem grupos que vão gostar menos, mas no fim das contas a gente tá fazendo a nossa opinião, né? Então, quem tá ouvindo do outro lado, saiba, né, que assim, nós estamos falando que a gente gosta, que a gente não gosta, basicamente o episódio de hoje vai ser pautado nisso. Eu sou uma pessoa que interrompe às vezes, né? E a gente também vai fazer um pouco dessa meia-culpa ao longo do episódio. Eu interrompo muitas vezes pra perguntar coisa que a pessoa vai explicar depois. Eu tenho essa mania, já falei em alguns episódios que eu tenho um pouco de ansiedade aí, isso é ruim, assim, a pessoa tá explicando, e tal coisa, né, tô acostumado com jogos, a pessoa tá explicando, o restante da galera na mesa tá acompanhando ali, mas por algum motivo, beleza, isso aqui eu já entendi, quero pular pro próximo. Aí eu pergunto um negócio e eu sei que isso é negativo, eu tento me policiar nesse sentido, porque eu sei que atrapalha. Nosso querido amigo Douglas gosta de fazer piadinha também, então a gente sabe que tem as várias formas e vai de acordo com o grupo. Teve uma vez, o Douglas já contou num episódio que eu tava explicando Game of Thrones, ele começou a fazer piada, eu fiquei puto, bosta, e briguei com ele e tal. Assim como ele já brigou comigo porque eu fiquei fazendo perguntas antecipando, porque eu tenho muito essa mania, né? Então eu acho que isso é ruim, realmente você quebra a linha de raciocínio do outro. Mas eu acho que tem um outro ponto que é pouco falado, que é o não se comunicar quando necessário. Isso pra mim incomoda um pouco mais, assim, apesar de, salvo extremos, né, que já passei por uma situação que eu tava explicando o jogo, a pessoa interrompia constantemente, mas e essa regra? Essa regra tá errada. Né, fora esse tipo de situação que é muito extrema, de constantes interrupções, eu acho que não se comunicar quando necessário. O que é isso pra mim? Quando você tá jogando um jogo que tem muita coisa pra rastrear, ou um jogo pesado, ou um jogo que você tá explicando e você tá ensinando as regras pros outros, é importante que as pessoas vão falando o que elas estão fazendo. Às vezes as pessoas não fazem isso me incomoda. Tô fazendo isso aqui, por isso, tô fazendo isso aqui, tô pegando isso aqui, tô colocando aqui. Meio que narrar a jogada. E eu sei que pra algumas pessoas isso é chato, mas eu acho que quando você tá ensinando um jogo, você tá acompanhando se a pessoa tá errando ou não, isso é importante. Então, esse não se comunicar, né, não falar, eu tô fazendo isso aqui, é um pouco ruim, porque às vezes a pessoa pode comer uma bola, fazer uma coisa errada e você descobre muito depois. Então, eu acho que esse tipo de comunicação também ele é bastante importante. Não sei se você sente falta disso quando você tá cuidando ali da partida para que as pessoas estão aprendendo, Jonathan. Eu não sinto tanta falta disso, não. Eu acho que quando eu ensino ali pra pessoa, eu deixo a pessoa livre ali jogando, eu vou tentando observar. Eu não sou uma pessoa que quando eu tô aprendendo, eu fico narrando tudo que eu tô fazendo, não. Vou ser bem sincero. Agora, se eu não entendi bem pouco, assim, do jogo, ou é um jogo que tem muitas ações, às vezes pode acontecer. Pra jogo mais pesado, acho que jogo leve não tem tanta necessidade, mas jogo muito pesado, que você tem muita ação, muito rastreio, eu acho que, pelo menos nas primeiras rodadas, assim, isso ajuda até que a pessoa não cometa erros ali, né, que ela não faça uma coisa que é proibida e tal, e assim, sem querer, lógico, e isso não prejudique depois a partida. Então eu acho que é importante pra isso, mas ok, né, eu entendo que é uma chatice minha também ficar pedindo pros outros narrarem, mas eu às vezes acho a importante. pessoa, ela não tá querendo fazer essa narração com a ideia de não incomodar
incomodar os outros, entendeu? Porque tipo assim, eu vou narrar toda a minha jogada aqui. Eu acho que é mais para não incomodar. Então nem todo mundo vai falar, nem todo mundo vai fazer esse tipo de narração. É claro, você pode deixar aberto pra pessoa, né? Mas eu acho que tem esse lado também. Faz sentido. Vamos aqui para o nosso próximo falar um pouquinho das fugas, né? Celular, papos paralelos, são coisas que acontecem, né? Como a gente falou, é uma experiência social, lógico, ninguém tem que ficar o tempo inteiro 100% focado na mesa. Não, isso aqui é só jogo, ninguém tem que bater papo, não tem papinho, não tem risada, não é assim a mesa de jogo, mesmo para jogos mais pesados, para jogos que não sejam pare. É importante que as pessoas tenham conversas, que elas tenham um momento de prazer, de distração, mas às vezes isso pode incomodar, atrapalhar. E aí, Jonathan, você e eu já levamos bronca por papo paralelo. Já levamos bronca. Eu já levei bronca pelo celular, tá? Ah, mas isso eu tinha uma mania, vou ter que fazer aqui, vou ter que fazer um exposed aqui. Você tinha uma mania de ficar no celular o tempo inteiro e não prestar atenção na jogada, isso gerava um AP desgraçado. Você ficava no celular e esquecia que estava na mesa de jogo. E Sim. isso aí, eu e o Douglas ficávamos muito Você incomodados. disse que vocês viviam falando isso pra mim, que vocês ficavam incomodados. Eu vi a cara de vocês também. O que acontece? Realmente é uma situação chata pra todo o grupo, aquela pessoa que fica no celular demais, tudo. Mas eu acho que depende da situação. Eu acho que existem casos onde a pessoa deve ter alguma situação que ela pode estar passando, ou então ela tá com aquele celular ali dela por um motivo específico, um familiar depende dela, ou coisa do tipo. E às vezes depende também da pessoa. A pessoa está passando por um momento que ela tá naquela situação onde ela não tá nem tão concentrada, nem cá nem lá. Às vezes é um momento de ansiedade ou coisa do tipo. Mas, querendo ou não é que a gente tá pautando aqui como regra, né? Usar o celular durante o momento do jogo meio que prejudica um pouco a experiência do outro. Não que ninguém não possa usar, ou você não pode nem ver as horas. Mas é pensar naquilo. Se você tá. O tempo que a gente tá jogando ali, você tá ali no celular, em vez de você fazer sua jogada ou prestar atenção, que interliga com o seu jogo, ou que se conecta com o seu jogo, jogada de outros jogadores, mexe com a experiência, porque todo mundo fica esperando uma reação sua, uma ação sua, e você tá ali distraído no Tinder, sei lá, conversando com o namorado ou namorada, enfim. Né, no Tinder, né, João? Mas, bom, acho que isso volta lá. Tinder, né? Isso volta lá pro AP, porque normalmente quem tá com conversa paralela, tá no celular, não vai prestar atenção, que é uma coisa que ajuda muito a pessoa a não ter AP, ela pensar na jogada dela enquanto os outros estão jogando, que tem gente que eu não sei porque não entende que tem que fazer isso, a pessoa espera chegar a jogada dela pra começar a pensar, mas já falamos de AP, mas isso é uma coisa que ajudaria muito se as pessoas fizessem. E essa questão do celular, papo paralelo, assim, nem o extremo também, né? Não é que você não pode ter uma conversa, como eu falei, ter uma risada, ter uma brincadeira ali, senão o negócio fica sério demais e a ideia do jogo não é essa. Mas realmente o Douglas até tem isso mais forte do que eu, que o momento do jogo é um momento de desligar um pouco do eletrônico mesmo, de você esquecer celular. Afinal de contas, a gente tem tão poucos momentos, né, que isso acontece, e a mesa de board game, ela realmente propicia aí essa possibilidade de a gente esquecer que existe um eletrônico e se conectar com as pessoas que estão à nossa volta e se conectar também com o jogo. Essa questão de papo paralelo, lógico, ainda que não seja um impeditivo em algum momento, mas por isso a gente está jogando um jogo que precisa de mais concentração, isso acaba atrapalhando também as pessoas que estão ali, né, estruturando as jogadas delas bom, né, se você não cuidar disso, realmente acaba sendo um efeito cascata ali que prejudica a mesa como um todo. Indo para o nosso próximo tópico aqui, falar de alguns termos, né, que são bastante falados no mundo do board game, em inglês, né, normalmente se fala, que às vezes as pessoas não sabem o que é. Então vamos começar pelo Kingmaker. O Kingmaker é aquela pessoa que faz com que alguém ganhe. Então, ou porque ela já não tem mais chance de ganhar, ou porque simplesmente ela não tá se importando tanto, ou por vingança a uma outra pessoa, você me atacou, então também eu vou fazer o outro fulano ganhar. Então ela vai lá e começa a garantir, né, a fazer jogadas que prejudiquem os outros em detrimento de uma pessoa, para que essa pessoa consiga vencer. Tem jogos que acabam propiciando um pouquinho isso de certa forma, quando você pega jogos como Game of Thrones, onde em algum momento alguém pode estar muito fora do jogo e aí alianças e quebradas, etc. Ficou algum tipo de resquício de raiva ali, ela vai começar a atacar um lado mais do que o outro. Mas, assim, ainda nesse tipo de jogo é chato quando isso é muito extremo, apesar de fazer parte de uma certa negociação dependendo do jogo, mas tem jogos que simplesmente não tem cabimento, assim, a pessoa fica simplesmente garantindo a vitória do outro. Isso é muito, muito chato. Um grupo de amigos, tem dois amigos que eles parecem que sempre jogam em dupla.
até onde tem vai, jogo. mentira, isso aí é mentira, cara. Não vem não, De você tá falando de mim do Douglas, é Aonde tem mentira. jogo de guerra. Gente, ó, eu vou falar aqui pra vocês nesse podcast. Se vocês quiserem, o nosso grupo de amigos, assim, ele se estende pra outros grupos de amigos que a gente meio que todo mundo se conhece. Quem conhece? A gente pergunta pro Paulo. Quem são a dupla de todos os jogos? Davi e Douglas. Gente, é uma coisa absurda. E quando joga com os dois, contra os dois? Quando é um, vamos supor, só eu tô jogando, o Paulo faltou e os dois estão jogando. É 2 contra 1. É horrível, gente. É horrível. Mentira, isso é muita mentira. Isso daí é uma lenda urbana que você e o Paulo criaram e que não condiz com a realidade. Simplesmente eu e o Douglas somos pessoas que temos a habilidade de negociação na mesa, de política. A gente sabe quando um vai beneficiar o outro até certo limite antes de enfiar a facada nas costas. Pô. Tirando essa brincadeira assim, eu acho que tudo tem que ser dosado, né? Acho que todo o contexto do que a gente tá falando aqui também é praticamente isso, sobre dosar. Eu acho que quando vem essa ideia do Kingmaker, que ele ajuda uma parte do grupo ganhar dos interesses, eu acho que aí que vai entender a motivação. Por exemplo, já aconteceu de jogos onde eu meio que estava perdendo o jogo, só que minhas ações poderiam favorecer outra pessoa. Então, eu meio que perdi o jogo para realmente prejudicar todo mundo na mesa. Eu tentei fazer ações que prejudicassem todo o jogo de todo mundo, porque a ideia do jogo trazia isso. Porém, se eu tô fazendo isso para favorecer alguém na mesa, de forma que, tipo, vamos supor, eu tenho uma pessoa que, sei lá, que eu quero favorecer a todo custo, abrindo mão do meu jogo, praticamente, de eu tentar ganhar só para favorecer o ganho do outro, isso já se torna uma coisa mais chata. Porque, peraí, você não tá competindo, você entrou na mesa apenas para você poder fazer o outro ganhar. E aí se torna aquele negócio do jogo de dupla, né? Tipo assim, você tá sendo uma dupla com outra pessoa e não tá participando do jogo com um oponente como deveria. Eu acho que onde cabe entre essa situação do Kingmaker, como eu falei, Kingmaker, um Game of Thrones, você guerreou o tempo inteiro com alguém. E aí essa pessoa tá muito forte, você acabou, sei lá, por algum motivo, né? Passou o jogo ali, você não tem mais chance. E aí você começa a prejudicar essa pessoa e uma outra começa a se fortalecer. Faz parte de um jogo político de tanto tempo, onde você guerreou em um momento, né? Ok, né? Acontece. Agora, tô arrastando a vingança de uma partida pra outra. Porque eu gosto mais do fulano do que do ciclano. Esse tipo de situação eu acho que é bem, assim, chata realmente, estraga a experiência na mesa. Agora, situações onde a própria política daquela partida estão interferindo nessa questão do Kingmaker, uma vez que o jogo já tá mais pro final e você já realmente tá completamente fora, acho que até entendo que faz parte. Tem alguns jogos que eventualmente vai puxar aqui nos últimos turnos um jogador meio que decida realmente quem vai vencer ou quem não vai, acontece, mas são situações que devem ser evitadas, se possível, até o final. A pessoa tem que jogar de uma forma competitiva, fazer a melhor jogada pra ela, né? Acho que esse que é o ponto. Qual é a melhor jogada? É atacar esse lado ou atacar o outro, mesmo que eu beneficie um lado ou o outro, independente de não querer ou querer que a pessoa ganhe. O ponto é você realmente buscar o equilíbrio ali pra você. Vou dizer pra você que eu vou abranger essa questão que você falou de ser só você citou o Game of Thrones, mas eu acho que jogos agressivos, assim, agressivos que eu falo, entre aspas, de ataque uns aos outros, eu acho que cabe qualquer esse Kingmaker. Porque a ideia é você, a pessoa me ferrou aqui no jogo, deixa eu ferrar também. E às vezes até pode entrar esse lado político. Nosso grupo, por exemplo, a gente tem muito isso. Às vezes a gente faz política no jogo, onde o jogo não tem sistema de política. Então a gente tem muito isso de fazer. Então eu acho que vale um pouco disso. E outro ponto que você trouxe também, só porque tô perdendo, vou favorecer o outro, eu acho legal a pessoa pensar um pouco sobre isso. Se você for jogar e você tá perdendo, sei lá, cai atirando. Não entrega o jogo, sabe? Tenta não fazer o mínimo de ponto possível, tenta virar o jogo até o último segundo. Eu acho que tem jogo que cabe você fazer isso. Então você só entregar o jogo de bandeja também já fica uma experiência chata pra todo mundo. Porque tu vai falar assim, essa pessoa não tá jogando, a pessoa simplesmente tá deixando o jogo fluir, ela tá fazendo qualquer jogada bostinha ali. Claro, gente, ninguém tem que olhar pro outro e falar, meu Deus, você tem que ser meu oponente, mas, sei lá, eu acho que fica uma sensação meio chata no jogo, um clima meio chato, assim. A pessoa que faz Kingmaker constantemente, ela não está sendo uma boa competidora, né? Apesar da gente falar que existem grupos e grupos e tal, acho que tem coisas que a gente pode meio que cravar, assim. A pessoa que faz Kingmaker constantemente, ela não está sendo uma boa companhia de jogo. Contudo, algumas coisas dentro de cada grupo, como a gente falou, funcionam de uma forma diferente. Se a gente tá jogando um jogo de controle de área, sei lá, o terceiro da noite,
eu já ganhei 2 jogos. Aí você e o Paulo, o Douglas tá mais perto de ganhar. Você e o Paulo começam a me atacar, porque, não, o Davi já ganhou 2 e não vai ganhar um terceiro. Faz parte da dinâmica do nosso grupo, é uma brincadeira. Eu não fico bravo com uma situação dessa, assim como Douglas, Paulo, você, se acontece, né? Ninguém fica bravo porque, não, vocês estão me atacando, pô, vai fazer ele ganhar. Mas a gente entende que faz parte dessa brincadeira do, já ganhei na noite X e as pessoas estão meio que me perseguindo. Faz parte, e aí é uma coisa que funciona bem dentro do nosso grupo, mas não é assim, eu não entendo que uma situação de Kingmaker, assim, é de certa forma, mas é uma que comporta dentro do nosso grupo pela brincadeira e pela dinâmica que a gente tem nas nossas partidas. Vamos pro próximo termo aqui, que é o Alpha Player. Você já falou um pouquinho, mas o Alpha Player é aquele jogador que toma conta ali da mesa, que quer falar o que os outros têm que fazer. Isso acontece muito em jogos cooperativos, mas às vezes até em competitivo a pessoa quer falar, joga aqui, faz assim, faz assim, controlar a jogada que o outro tem que fazer, quer ficar dando dicas constantes ali. Isso também é algo que prejudica bastante a experiência, ainda que mais em jogos cooperativos, mas isso às vezes acontece em competitivo também. Eu acho que também tem que saber interpretar um pouquinho o que é Alpha Player. Já teve casos de que eu fui jogar um jogo que era a primeira vez que eu tava jogando e eu não tava entendendo muito a melhor estratégia. E teve momentos que o Douglas, você, ou até mesmo o Paulo, tô citando aqui o grupo que eu jogo, mas eu acredito que isso deve acontecer dos jogos. Pegaram e falaram assim, Jonathan, veja você fazer essa jogada aqui, faz essa jogada aqui. Por quê? Vocês estavam explicando a regra, vocês estavam mostrando mais ou menos para me trazer uma visão melhor do jogo ali que eu não tava percebendo. Então, eu acho que ele não foi um caso de Alpha Player, pode até parecer, então acho que seria interessante interpretar ali. O Alpha Player não é necessariamente a pessoa que vai te ajudar numa jogada, mas é que vai dominar o jogo e fazer com que todos joguem praticamente do jeito que ele quer. Isso, como o Davi citou, vai ser muito comum dentro do cooperativo, mas quando é um jogo competitivo, tem aquela pessoa também que o tempo todo quer dominar a sua jogada. Como a gente falou em outros contextos, em cada grupo tem o seu jeito social, né? Tem as suas etiquetas sociais. No nosso grupo, por exemplo, a gente tem mania de brincar, joga aqui, para dizer que favorece o meu jogo. Claro que a pessoa não vai jogar, mas a gente zoa ali, brinca, tenta confundir o jogador da vez para que a pessoa faça uma jogada que favoreça a gente. Mas é o nosso estilo de jogar, não necessariamente que a gente vai jogar dessa forma para outros grupos que a gente jogava. Tanto que eu já joguei com outros grupos e eu dei uma contida nessa brincadeira, porque senão a pessoa pode olhar e falar assim, ixi, Alpha Player aí, que não sei o que. A gente brinca, né, no nosso grupo, quando alguém tá dando muito pitaco no jogo do outro aceita, começa a falar, aí tá te transformando em fantoche, né, tá te transformando em marionete, a gente faz toda essa brincadeira, já dá aquele, porque esses toques bem humorados também, assim, né, vão pros dois lados, né, quem tá aceitando sugestão, o outro que tá dando sugestão, essas brincadeiras que fazem parte da mesa ali, mas às vezes também mostram um pouco do comportamento que tá acontecendo, então isso é legal. Tem um outro termo que é pouco até usado aqui no Brasil, pelo menos eu não vi tanto, mas que eu vi em alguns fóruns de fora, resolvi trazer também aqui, que é o Salt Player. O Salt Player, ele vai ser aquele jogador amargo, então ele é salgado no caso, né, o salt literalmente seria salgado, mas de qualquer forma fica meio como se fosse amargo ali, reclama sem parar, reclama das regras, reclama do balanceamento, reclama dos adversários, fica fazendo comentário sarcástico, atrapalha ali nesse sentido, então o Salt Player, ele pega um pouquinho de tudo isso, e aí o Jonathan vai falar que hoje o Douglas são assim também, porque a gente é bem reclamão, mas o Salt Player ultrapassa um pouco esse limite aí, a gente não é tão chato assim, né, Jonathan? Vocês são só um pouquinho chato, é um chato tolerável, dá pra tolerar. Tem às vezes que a pessoa reclama, até a própria jogada, né, a pessoa faz uma jogada, diz, me devia ter feito isso, que não sei o quê, me ferrei. Alguém fez uma jogada que me prejudicou. Aí eu reclamo dessa jogada, seu filho da mãe, por que você fez isso? Mas ali é dentro de um contexto de brincadeira. Isso, de forma muito exagerada, dessa parte do reclamão, da pessoa que o tempo todo tá colocando defeito numa jogada, ou alguma coisa assim, já se torna uma coisa chata se for uma forma muito absurda, né? Também se não for inserido num grupo que tem esse perfil de jogo. Eu acho que tem uma diferença do resmungão, que eu sou jogando, eu fico olhando, acredito que fiz essa jogada, mas acho que tem uma coisa que pra mim é o mais salt, né, o que mais me incomoda nesse tipo de salt player, que é aquele jogador que perde, ou tá perdendo, ou tá no meio da partida, e fica o tempo inteiro reclamando, porque eu tô com azar, nossa, que azar, nossa, puta, não acerta um dado, ou ficar reclamando do balanceamento, também tô perdendo porque esse jogo é desequilibrado, esse jogo aqui não é bem feito, sabe, ou então, na regra não tá confuso.
esse tipo de jogador, pra mim, é o mais chato nesse sentido, assim, que por conta. Muito por conta do. Liga aquela questão de não saber perder, né? Ela fica atribuindo a derrota dela a outras questões. Tá, tô perdendo porque o jogo é desbalanceado, tô perdendo porque a sorte não tá me ajudando. E, assim, jogo de aleatoriedade tem aleatoriedade, né? E o jogo, pra falar que é desbalanceado, você tem que jogar tantas vezes, e às vezes tem pessoas que numa primeira partida, esse jogo aqui já é quebrado. Então, esse é o tipo de salt que me incomoda muito, assim, né? Esse tipo de crítica é bastante chata ali. Lógico que tem outras questões, né? Às vezes a pessoa que reclama de tudo que é jogo, então a pessoa às vezes tá animada, a gente às vezes vê isso muito em grupo de WhatsApp, a pessoa tá super animada, e aí não é nem salt player, né? A pessoa chata, meu. A pessoa tá super animada, acabou de pegar um jogo legal, ou colocou na mesa, ou tá num grupo, e aí alguém vem, nossa, esse jogo é uma bosta. Nossa, eu acho isso tão chato. Aí realmente vou nesse ponto, só concordar com você em etiqueta. É uma falta de etiqueta. Finalmente. A não ser que você tenha sido convidado a dar uma opinião sobre aquele jogo, e ainda assim você tem que saber medir ali as palavras que você tá falando. A gente aqui, a gente vem, fala, esse jogo não é legal, não sei o quê, mas a gente tá no podcast, tá brincando, tá conversando, às vezes alguém vai ouvir uma crítica nossa de algum jogo, pode ficar até chateada, mas é um contexto que a gente sempre fala, né, nos episódios, quando a gente vai criticar jogo. Não existe jogo ruim, existe jogo que não é pra gente, a gente às vezes brinca, né, numa extremalização ali, mas não, né, assim, não tem o jogo é uma bosta, o jogo é uma porcaria, nossa, por que você comprou esse jogo? Eu acho isso muito deselegante, mesmo quando eu sou convidado a dar opinião sobre um jogo que eu joguei ali na mesa, por exemplo, o Flamecraft, né? O Douglas, quando me apresentou, ele tava super animado do jogo. E aí, o que você achou? Eu falei, né, achei. Né? Ele falou, você não gostou, né? Eu não consegui falar, tipo, gostei, mas eu não ia falar, nossa, esse jogo é uma porcaria. Até porque eu também não achei uma porcaria, né? Não é nem o caso, mas de qualquer forma, não acho que esse tipo, assim como eu já convidei ele, né, de jogos, quando ele jogou Terra Mística, por exemplo, ele não falou, nossa, achei uma bosta. E ele não gosta do jogo. Eu acho que é esse tipo de situação, você, sabe, a pessoa tá animada, tá feliz com uma aquisição dela, ou mesmo que não seja uma aquisição nova, mas é um jogo, é uma coisa que ela tem carinho. Eu acho muito ruim esse tipo de crítica. Aí a pessoa fala, mas não é você que desenvolveu o jogo. Mas não é bem assim, porque você tem um carinho, você teve um investimento de tempo, um investimento de dinheiro, sabe? Você tá querendo levar aquela experiência para outras pessoas. Às vezes você mesmo não jogou, pode ser uma primeira experiência de todo mundo, mas acho que tem que ter muito cuidado nas críticas. Eu acho que, tipo assim, isso entra nem no contexto de você dizer se gostou ou não do jogo. É claro, como você falou, você ficou até envergonhado ali de falar se gostou ou não. Mas eu acho que entra na forma que você diz isso e como diz ou quando diz isso. Não gostar ou gostar de um jogo, tudo bem. Vamos supor, a pessoa veio apresentar para você um jogo que ela gosta, que ela tá gostando, ou então que ela tá conhecendo. Se durante o jogo você já critica aquele jogo, não fala das jogadas, critica o jogo em si, é uma situação chata que fica. A pessoa às vezes está apresentando um jogo novo, um jogo que ela gosta, e aí ela está levando para você algo que ela considera como bom para ela, para que seja bom para você também. E você vem com uma resposta muito de crítica pesada, tipo assim, não gostei, eu achei ruim, Eu mesmo já tive situação disso na mesa, que eu já levei um jogo, e é um jogo novo, e eu não gostei. Eu achei muito chato, eu achei pesado, sabe? Porque fica um clima chato e pesado para a pessoa que apresentou levar um negócio que ela tá gostando ou que ela quer conhecer com você, de uma forma que você não saber criticar. Voltando lá no círculo mágico, isso quebra o círculo mágico, né? Se você está ali num contrato onde as pessoas estão conhecendo um jogo, estão naquela parceria ali de conhecer, né? De jogar algo lúdico ali, e aí de repente, se a pessoa critica, ela faz com que todo mundo saia, né? Ela quebra aquele círculo e volta para o mundo real, né? O mundo onde a crítica, ela acabou com a ludicidade daquele momento. Então, realmente, isso é importante. E às vezes as pessoas, elas confundem, né? Que isso não é só para jogo de tabuleiro, né? Isso é pra vida. As pessoas confundem que o que elas falam online não repercute na vida real, né? Entre aspas, que na verdade o online e o offline são vidas reais, mas de qualquer forma as pessoas vão num grupo de WhatsApp e, como eu falei, alguém manda, comprei um jogo e tal, nossa, jogo é uma porcaria, não sei porque você gastou dinheiro com isso. E aí tá num grupo com mais 100, 200 pessoas, você nem conhece aquela pessoa, e aí você tá causando algo de repente super negativo pra ela ali, ela tava feliz, tava levando isso com alegria ali pra esse grupo, e a pessoa tá criticando, né, com uma acidez completamente desproporcional, desnecessária. Quantas vezes eu não vi gente, né, comprei um jogo tal num grupo que eu tô e eu não gosto do jogo, gente, simplesmente calo, né, você não tem obrigação de comentar todos os jogos que as pessoas mandam. Se a pessoa fala, o que vocês acham desse jogo? De repente a pessoa vem, pô, eu não curti tanto por isso, mas mesmo assim eu me abdico, assim, se a pessoa acabou de
comprar um jogo, tá feliz. Se ela tá falando, olha, estou pensando em comprar um jogo tal, o que vocês acham? Aí eu vou, olha, já joguei, né, acho legal por isso ou não acho legal por isso, mas, assim, você realmente criticar com uma acidez desmedida em um grupo que tem uma série de pessoas, muitas das quais podem gostar daquele jogo, eu não acho que é uma atitude legal, né, principalmente quando você tá falando de uma aquisição que a pessoa fez, que ela tá feliz ali com o investimento dela. Outro ponto que eu acho que também talvez entre nesse salty player, que é aquela pessoa também que, tipo assim, não gosto de determinado jogo. Aí estou num grupo, aí todo outro grupo gosta daquele jogo, só que a pessoa não gosta. Aí fala assim, vamos jogar? Não quero jogar esse porque esse eu não gosto. Eu até entendo que existem jogos que dá para ser aproveitados melhores na noite, a gente tentar ter um consenso ali, de jogos bons para todo mundo. Mas às vezes você também abdicar um pouquinho. Talvez você não goste tanto daquele jogo, mas não, às vezes aquela pessoa que é um amigo que você costuma jogar, ele gosta daquele jogo que você não gosta, mas ele quer jogar aquele jogo porque ele gosta. Então não vale a pena você passar um pouco por cima disso. Você fala assim, mesmo que eu não goste desse jogo, vou jogar um pouquinho, porque ele tá querendo jogar. Porque o jogo dele vai ficar lá parado. Essa foi pra mim, né, Jonah? Essa foi pra mim, né? Não tô falando pra você. Foi sim, foi do Splendor, foi do Splendor. Não foi do Splendor. Não foi do Splendor. Essa não foi pra você. Pode ficar tranquilo. Nem lembrava do Splendor. O que eu tô querendo dizer é, tipo assim, às vezes, eu ia citar a nossa mesa agora como exemplo. Tem jogos que nem todos nós gostamos quando a gente vai jogar na sexta-feira. Tem vários jogos, e aquele jogo tá parado, e aquela pessoa que é dona do jogo quer jogar, a gente se propõe a jogar. Né? Tem jogos que eu tenho que o Douglas não gosta, tem jogos que eu tenho que o Davi não gosta, e assim por diante, e assim vai, também recíproco pros dois lados. Só que na hora de colocar na mesa, a minha intenção não é pensar se eu gosto do jogo ou não, é me divertir. Trazer aquele momento ali, entrar naquele círculo, né, que a gente falou, e só aproveitar o momento, até porque a ideia é pôr o jogo na mesa, de se divertir, todo mundo ficar bem. Então eu não me importo de um amigo meu que tá querendo jogar um jogo que ele gosta, por mais que eu não goste muito daquele jogo, colocar aquele jogo na mesa. Eu acho que se ele tá bem também, então vamos, você não vai deixar esse jogo parar aí só porque eu não quero jogar. Eu confesso que essa parte pra mim eu já sou mais salt mesmo, eu sou meio chato. Eu não tenho tanto saco pra jogar o jogo que eu não gosto, não, é difícil, assim, realmente. Às vezes eu abro mão, mas tem jogos que eu não quero jogar mesmo e eu entendo a importância, acho que é legal você dar oportunidade para que os jogos vejam mesa, mas dependendo do jogo eu vou falar, vai ver mesa, mas não comigo, não vai rolar tão bem. Vamos jogar o War. Eu tenho um War parado que eu comprei há muito tempo. Boa sorte e sucesso na busca por achar um grupo para isso. Tá anotada aqui ó, a indireta, direta que você deu em mim. Não vem falar que não foi pra mim, não, porque foi. Não, meu filho, eu falo direto, tá? Se fosse pra você, eu falaria direto. Pode ficar tranquilo. Vamos falar pra gente seguir aqui nesse bloco agora, falar um pouquinho dos extremos, o Rage Player, Rage Quit, Trapaça, que aí realmente não tem, mas no grupo tal funciona, no grupo tal não funciona. Daí a gente tá falando daquilo que não deveria ser aceito. Tem alguns que a gente vai falar, é chato Kingmaker, é chato Alpha Player, é chato... Agora, esse, assim, o Rage Player, né, aquela pessoa que realmente fica irritada, que sabe, que xinga, que briga, que, sei lá, né, fica... que ultrapassa o limite ali da competição saudável. Rage Quit, que é aquela pessoa que sai do jogo realmente, não vou terminar a partida e desiste no meio ali, e trapassa. Aí são coisas que, assim, não tem nem muito o que falar, né? Se você não consegue entender que aquele jogo é uma fração ali da sua vida, que, poxa vida, você perdeu, você ganhar, não vai alterar nada, né? Não vai modificar ali sua estrutura efetiva e que você tem que trapacear num jogo de tabuleiro, nossa, aí a maturidade tá num nível absurdo. Eu acho que também entra nesse caso aí aquelas pessoas que não sabem respeitar também o jogo. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço que eu não colocaria pra jogar qualquer jogo meu, porque eu sei que essa pessoa não pegaria, não cuidaria do jogo, não seria aquela pessoa que ia zoar o jogo, que seria capaz de pegar e passar a mão assim em todos os componentes e jogar tudo, já que tá perdendo. Eu conheço esse tipo de pessoa, assim, mesmo que não seja porque tá bravo, porque tá brincando, sabe? Brincadeiras, entre aspas. Então eu acho que entra também esse tipo de pessoa exagerada, assim. Sim, tem gente que começa a ficar irritada, né? Começa, às vezes, a amassar carta e coisas do tipo. Bom, isso daí, então, nossa, eu acho que eu tenho uma síncope na mesa se isso acontecer. Mas, de qualquer forma, não dá, né? Não, realmente, assim, eu acho que todo mundo tem momentos, às vezes, sei lá, nossa, tá insuportável essa partida, eu vou sair.
Não acho que é uma atitude legal, acho que é um dos principais pecados ali do board game. Acho que a gente até falou isso no Sete Pecados, se eu não me engano. Seu pecado foi sair da mesa, Jonas, se eu não me engano, ou você falou isso em algum... Não, você falou que em algum momento você fez o maior pecado do board game, que você teve que sair no meio de uma partida do War exterior. A vida acontece, a gente não tá falando de alguém que tem que sair no meio de uma partida por alguma questão específica. Eu tô falando de alguém que, não, isso aqui tá insuportável e levanta e vai embora, assim. Realmente é uma atitude que não cabe aí pra... A não ser que você esteja sendo desrespeitado, que tem um outro lado, né? Que tem alguém desrespeitando na mesa, tem alguém que tá gerando uma atitude muito incômoda. Eu já dei um rage quit numa situação, que tiveram poucos jogos que eu saí no meio da partida, eu acho isso muito deselegante mesmo, mas teve uma situação que eu estava jogando e tinha um pai e uma filha, e a filha ficava xingando o pai, e não era, assim, eu não conhecia eles, era num evento, pode ser a dinâmica deles, assim como a gente tem a nossa de ficar tirando sarro, mas era de uma forma que, assim, pra mim tava causando um desconforto muito grande, e era constante, e, tipo, já era, 3 da manhã também, de um jogo que eu não conhecia, eu tava cansado, e aí eu, assim, aquilo foi, a partida demorando também, porque tinha um AP muito grande, aquilo foi, assim, causando pra mim um desconforto tão grande que eu me senti desrespeitado. Eu falei, gente, desculpa, vou ter que encerrar aqui, e fui embora. Não acho que foi uma atitude legal minha, porque de qualquer forma foi um abandono de partida ali, mas porque eu estava me sentindo desrespeitado por aquela mesa, né? Então acho que tem situações aí, não é me justificando aqui, né? Não, estava certo, mas acho que tem situações que se a pessoa está se sentindo desconfortável, sendo desrespeitada por uma mesa, ela tem, lógico, o direito de sair. Ninguém é obrigado a ficar numa mesa, né? Eu vou ficar aqui só pelo respeito ao círculo mágico, à entidade do jogo, sendo que tá uma porcaria de experiência, não é isso. Mas o rage kit é outra coisa, né? A pessoa que tá perdendo, e ela começa a ficar irritada, e ela levanta e vai embora, né? E aí, a gente saindo agora desses comportamentos que afetam a experiência coletiva, que aliás foi bem longo, né? Falamos bastante sobre isso. Vamos falar um pouquinho de outros tipos de conflito, as questões de responsabilidade gerais, né? Então, tem algumas coisas que às vezes podem dar conflito nas mesas também, como a escolha dos jogos, né? Então, vai rodar a coleção de todos, um pouquinho que a gente falou, né? Às vezes o jogo tal não agrada todo mundo, mas vai pôr na mesa, vai se sentir obrigado, né? Que é obrigado que todos tenham um jogo, ou num grupo que, sei lá, tem 4 pessoas, e se alguém não tiver jogo, tem problema, não tem? Eu vou abordar esse tema de ter jogos, né, para poder jogar com a mesa no sentido da pessoa que não tem jogos. No início do hobby eu não tinha muitos jogos. E eu ficava com um pouco de vergonha de ir jogar com o pessoal, porque eu falava assim, mas o pessoal tá ali oferecendo os jogos para deles, para eu jogar, e eu não tenho nenhum jogo para levar. Eu lembro que na época eu tinha o quê? Só o Stone Age. Tipo assim, o Valéria, que é um jogo que nem ficou na minha coleção. Stone Age tá até hoje. E então, tipo assim, eu ficava meio sem graça, tipo assim, todo mundo ali se reunindo, levando seus jogos, e eu não tenho jogo nenhum para oferecer, eu acho que eles vão ficar esperando que eu tenha jogo e eu não tenho nada. E aí eu vou falar para pessoa que também estiver nessa situação, às vezes se você é um novo no hobby e chegou nesse podcast de algum jeito, não se preocupe com isso, porque eu acho que todo mundo que tá ali para jogar, pelo menos na comunidade de jogos assim de tabuleiro, eu sempre fui muito bem recebido. Então o pessoal que tá ali para jogar, ele está a fim de jogar o jogo mesmo. Então se você não tem jogo ou não, vai na mesa, senta lá. A pessoa que todo mundo que tá querendo pôr um jogo na mesa, ele tem toda a paciência para poder explicar, né? Só não interrompa, só não interrompa, mas tem toda a paciência para poder explicar o jogo. As regras vão ser explicadas. O que eu escuto muito de pessoas que não jogam no hobby, mas eu não sei jogar, não sei as regras. Eu sempre falo, não tem isso. Todo jogo que vai para mesa, as regras ou elas são revisadas ou elas são ensinadas para quem não conhece. Então eu vou pegar esse outro lado aí da pessoa que não tem coleção. Agora, pro lado da pessoa que se incomoda que um outro não tenha coleção, amigo, pelo amor de Deus, a ideia do jogo é socializar. Se você espera que o outro tenha coleção para você poder jogar com o outro, não faz nem sentido, porque você só vai um jogo por vez na mesa. Aí você fica esperando que o outro tenha coleção ainda. Isso eu vou 100% com você. Acho que tem... Primeira questão que a gente sabe que o jogo de tabuleiro ele não é acessível, então a gente não sabe a vida financeira do outro às vezes. Você ficar exigindo que alguém tenha jogo para jogar com você assim, realmente muito zoado, né? Não tem porquê, né? Se você vai delimitar a sua amizade pela coleção do outro, a gente brinca às vezes, né? Eu vou ficar amigo do Paulo porque ele tem o Root, né? Senão eu não vou ser mais amigo dele. Mas obviamente é uma brincadeira, não tem sentido nenhum. O jogo, como você falou, ele é social, ele
ele ultrapassa muito mais o objeto e o momento de jogo. Então, o ter jogo ou não é só uma fração ali. Se a pessoa não tem, ela pode não querer ter, ou ela pode não ter condições de ter, e não tem nenhuma obrigatoriedade para que ela faça parte de um grupo em relação a isso. E rodar a coleção de todos, eu acho que é de bom tom, assim, se todo mundo tem jogo, todo mundo quer ver os jogos na mesa, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, eu e o Douglas, no episódio de colecionismo, né? O quanto é gostoso você colocar seus jogos na mesa, você rodar seus jogos. Então essa tentativa de que todo mundo tenha oportunidade de colocar seus jogos na mesa é uma coisa muito importante também. Outros pontos aí também, né, que às vezes geram um pouco de problema, né, nesse sentido de regras de grupo, o local onde vai ser a jogatina, né, horário, atrasos. E aí, Jonathan, você como uma pessoa que se atrasa? Eu acho que... Você me deu uma, agora eu vou te dar outra, porque eu sou a pessoa mais pontual Nossa, gente. Eu senti isso. Que também é falta de etiqueta, tá? É falta de etiqueta. Se tem uma coisa nessa vida que eu sou, é pontual. Pode ser um monte de coisa ruim, pode ser chato, mas eu sou pontual. Assim, pessoas, assim, se um dia vocês convidarem o Davi pra jogar, e vocês falam assim, aparece lá pelas 7 da manhã, 7 da manhã ele vai estar na sua casa tocando a campainha esperando você atender ele pra jogar. Então, o Davi, embora seja da cultura do brasileiro atrasar, que é uma cultura muito feia, tá? Eu concordo. Então, o Davi, ele é bem pontual, que não é nenhuma falta de qualidade, pelo contrário, isso é muito bem visto. Não, vira piada no grupo. Todo mundo se atrasa e a pessoa que chega no horário vira piada. É um absurdo isso, gente. Essa é uma cultura absurda do brasileiro, que a única pessoa que chega no horário é a pessoa que todo mundo tira sarro, cara. Não faz sentido nenhum isso. Mas voltando ao tema do podcast, eu acho que um local também seguro, um local legal para poder jogar, um local que também não de muita transição de pessoas, talvez um local que seja confortável para todos, né, primeiramente. Eu acho que é muito importante também. E se você marca um horário com a pessoa, também tem aquela questão do atraso. Eu acho que eu acho que ela vai além da barreira do board game, eu acho que vai para qualquer situação. Você vai encontrar um amigo, eu acho que você tem que tomar cuidado com o atraso, porque o seu tempo não é mais importante do que o outro, né? Então... que bom ouvir isso. Tomara que você replique isso na sua vida. Eu tô tentando praticar isso, tá? Aos poucos, eu tô tentando praticar isso. E acho que... essa questão do local também tem um pouco da questão de receber ou não em casa. E tem pessoas que não vão conseguir. Tiveram momentos que eu recebia toda semana seguidamente aqui em casa. Tem momentos que não consegui receber, né? Acho que isso vai também do bom alinhamento ali do grupo, né? De, se possível, revezar, né? Porque senão fica pesado ali para uma única pessoa receber. Porque nada, lógico que, né? Cada um levando comes e bebes, as pessoas dividindo, mas ainda assim você tem uma questão de louça, né, e outros pontos que às vezes pesam um pouquinho, mas tem momentos que às vezes a gente não consegue receber em casa e acho que o bom entendimento, não vou nem me alongar muito nesse ponto, mas tá dentro dessa linha ali de horários e atrasos e local. E aí na próxima parte aqui tem o quem explica, né, se vai ver vídeo antes ou não, então como é que vai ser a preparação pra jogatina. Tem grupos que eu já fui em jogatinas que falavam, olha, o jogo é tal, veja um vídeo antes, eu vou só dar uma pincelada nas regras. E tem grupo como o nosso que a gente não exige isso, né, se a gente vai jogar um jogo independente do peso do jogo, a gente vai e explica tudo na hora. Salvo um jogo muito específico, quando a gente foi jogar lá o Game of Thrones, eu pedi pra vocês verem vídeo, o Hegemony, o Douglas pediu também pra gente dar uma olhadinha, mas normalmente a gente simplesmente, gente, o jogo tal vai ter estreia, eu vou ler o manual e aí eu explico pra vocês. A gente não tem isso, mas também se o grupo entende que é adequado, né, ver vídeo antes e tudo, é importante isso ser respeitado, né? Eu já fui em situações onde a pessoa pediu, veja um vídeo, eu vi o vídeo, cheguei lá e tinha gente que já não tinha visto o vídeo. Aí isso é ruim pra quem vai explicar e é ruim pros outros também, porque as pessoas viram, elas já estão um passo à frente no entendimento e a pessoa vai partir do zero. Então se tem um combinado ali, lógico, putz, minha semana foi uma loucura, não consegui, acontece. Agora, se tem um combinado, é importante, olha, ou então sinaliza antes, gente, eu não consegui ver o vídeo e tal, porque senão você chega lá na hora imaginando que você vai ter uma explicação breve pra jogar e aí você tem que passar uma hora assistindo uma explicação que você já meio que sabe, então fica uma coisa bem chata. E o quem explica, eu acho que não tem uma regra muito certa, normalmente a gente faz que quem explica, não vou nem dizer que é o dono do jogo, porque às vezes é quem tá mais disposto, né? Às vezes eu pego o jogo do Paulo pra explicar, já peguei jogo aí seu pra explicar, porque acho que, assim, quem gosta mais de explicar, não vejo problema nenhum em fazer uma troca. Tem gente que não gosta de explicar e também não tem problema nenhum a pessoa ter os jogos ali e pedir pra alguém explicar pra ela. O que você pensa desses dois pontos, Jonathan? Eu acho que tudo depende da forma que você tem o convívio do grupo, né? No meu caso, por exemplo, já teve jogos que você explicou pra mim, uns jogos que eu não tive tempo pra estudar o
jogo, e o Davi se prontificou a estudar o jogo e explicou para mim. Isso foi por vários momentos, ele não fez isso só para mim, fez para várias outras pessoas. Então eu acho que depende da disposição da pessoa, depende de tantos fatores. Eu acho que quem explica é muito de quem quer realmente sabe, quem tem a disposição, de quem tem conhecimento das regras do jogo. Sobre essa parte dos vídeos antes, acho que realmente também depende muito de um grupo. E você também saber identificar, se a primeira vez você jogou, você não se sentiu confortável nesse tipo de grupo, assim, onde a explicação vem por um vídeo antes, às vezes não é interessante você ir nesse grupo de novo, vai num outro grupo, tenta mais algumas vezes, sugere de fazer de uma outra forma. Eu acho que tem que lembrar sempre que o board game é algo social, então cabe também conversar, e democrático, né? Então cabe conversar, trazer ideias, sugerir ideias para a questão do grupo ali. Último ponto dessa questão de responsabilidades gerais é a questão que às vezes você tem um grupo fixo, às vezes você chama convidados externos, então é só que é legal, né? Às vezes você chama pessoas também que não fazem parte daquele grupo, e tem alguns cuidados nesse sentido. Acho que um cuidado com o grupo que você tem, que é de avisar, né? Olha, tô chamando fulano, mesmo que de repente seja jogando na sua casa, porque de qualquer forma você tá chamando, né, para interagir com outras pessoas que você tem, mesmo que seja um amigo, né? Às vezes, sexta-feira agora, né? A gente foi jogar, você e o Paulo, e o Douglas não ia poder jogar com a gente, né? E aí eu falei, gente, o Arthur, né? Pô, é o Arthur, né? Tipo, amigo nosso. Ele tá perguntando se pode, sexta-feira, não, né? Não simplesmente incluir, o Arthur estará na jogatina, perguntar, porque afinal de contas, você tem um compromisso com aquelas pessoas. Mas também tem um ponto do outro lado, que é a questão de piadas internas. Eu confesso que eu não sei o que fazer sobre isso. Quando alguém vem jogar com a gente, já aconteceu, né? De pessoas externas virem jogar com a gente, às vezes o Douglas chama algumas pessoas e tal. E a gente tem as nossas piadas, e eu não sei como fazer pra pessoa se sentir inserida, porque a gente tá jogando há 2 anos junto, né? Então a gente tem nossas dinâmicas, nossa forma de funcionar. Não fazer com que a pessoa se sinta uma estranha ali no ninho. Eu realmente acho isso bem difícil, mas eu acho que é chato se você fizer isso. Mas eu não sou a melhor pessoa nesse sentido de acolhimento dessa forma. Eu não sei se você é uma pessoa melhor nesse sentido, Jonathan. O que você pensa aí desse ponto? Eu acho que o grupo ele deve fluir naturalmente, independente da pessoa ser nova ou não. Então, piadas internas vão acontecer e vai sair piadinhas, brincadeiras e referências de outros momentos. Uma coisa que acontece muito no nosso grupo, a gente acaba sempre explicando a piadinha pro outro, a gente fala assim, que teve uma vez que esse fulano aqui zoou, tal, e a gente fala e explica pro outro. Aquela pessoa que tá se inserindo ali pela primeira vez no nosso grupo, ele vai chegar mais tímido, como a gente também em outro grupo vai chegar mais tímido. Mas aos poucos ele vai percebendo que tem um grupo aqui, ele tem uma harmonia ali, e aos poucos, à medida que ele for se encontrando mais com a gente, talvez ele comece a participar da harmonia. Um exemplo disso é o Arthur. O Arthur, de primeira, assim, jogar com o nosso grupo, em primeiro momento ele talvez ficasse um pouco perdido ali nas piadas, na zoeira um com o outro. Aos poucos ele também foi participando e foi surgindo novas piadas naquelas partidas que a gente participou com ele. E aos poucos ele foi entrando e se inserindo nesse grupo ali. Porque, para quem não sabe, eu, Douglas, Davi e Paulo, a gente já se encontra há um tempo. E existem outras pessoas que a gente foi se encontrando. Um de nós já tinha jogado com essas pessoas em outro momento, ou já conhecia de algum outro evento. Mas aí, aos poucos, foram se inserindo. O Arthur é um desses, que aos poucos foi se inserindo no nosso grupo. O Bruno é um desses, aos poucos já foi jogando com a gente também, foi se inserindo, fazendo piadas. Então, são pessoas que aos poucos foi inserindo. No início, ficava perdido com as piadas, mas depois acabaram surgindo ali piadas novas depois que eles se inseriram. Mas eu acho que é importante que o grupo tenha essa harmonização, para eles mostrar como que é o grupo, e a pessoa também poder decidir, realmente é um tipo de pessoas que eu quero estar convivendo, jogando o jogo ou não, entendeu? Eu penso mais nisso. Bom, se você que é o rei da etiqueta e o rei da sociabilidade não que é o Douglas, mas o rei do cuidado com as pessoas, o rei do cuidado com as outras pessoas, se preocupa se a pessoa tá se sentindo bem ou não o tempo inteiro. Se você está falando que as piadas internas estão liberadas, então já me sinto mais tranquilo de continuar fazendo. E vamos para o nosso último ponto desse bloco aqui, né, que a gente está falando aí dos conflitos comuns, que é a questão de cuidado com os componentes, né, em relação primeiro a comes e bebes. Eu já vi grupos que é proibido comer e beber na mesa. Gente, eu acho isso horrível. Eu acho isso horrível. Porque, assim, eu entendo que tem uma questão de cuidado com os componentes e tal, mas um amendoinzinho, sei lá, ou então uma parada pra comer, né, mas
assim, acho que você ficar tanto tempo, a gente fica jogando e não poder comer, não poder beber nada. Eu sou pessoa chata de bebida, assim, eu não coloco bebida em cima da mesa e quando tem jogo meu, eu não deixo que coloque também. Falar, põe a bebida em outra mesa de apoio, põe a bebida no chão, põe a bebida de qualquer lugar. Mas não põe a bebida na mesa. Mesmo se você fala, não, mas não vai derrubar. Fala, um jogo meu, bebida não fica na mesa. Aí é uma opção minha, o jogo é meu, eu tenho esse direito onde eu estiver, assim. Eu levei o jogo, eu falo, não, então eu vou tirar meu jogo da mesa, eu não vou deixar a bebida junto com o jogo meu. Sou bem chato nesse sentido. Mas não é pra ninguém beber, é simplesmente pra não beber em cima do jogo ali. Agora, eu já vi gente que é muito, muito extrema em relação a isso. Não sei se já passou essa situação, Jonathan, de não poder comer ou beber numa jogatina. Não, só não beber, que você que não deixou. Só isso. Não, pode beber. Você não pode Beber com o copo em em cima da mesa. mesa. Não, mas eu entendo, gente. A gente tem que lembrar sempre que a gente tá falando de itens de colecionadores. O jogo, ele é caro. Claro, depende de cada jogo. Mas os jogos, eles são caros, alguns componentes são componentes frágeis, a maioria, na verdade, dos componentes, que a gente está falando de jogos que são feitos, na maioria, de papelão com componentes de plástico, madeira e às vezes de metal. Então nem sempre vai ser um material que seja resistente a um acidente, por exemplo, de um copo, ou então de uma mão melecada ali que acaba passando e manchando o jogo. Então, ter um pouco de cuidado, né, é interessante para todos os lados envolvidos, até porque você não quer comprar um jogo novo para outra pessoa se você estragar o jogo da pessoa. Tá, talvez comprar um jogo novo seja extrema, mas vai ser uma coisa meio embaraçosa que vai ficar entre você e o dono do jogo. Então, dá uma controlada aí. Mas não comer já é um pouquinho exagerado. Tem amendoins aí que são tão sequinhos que nem suja a mão direito. E mesmo assim, coloca um álcool gel na mesa e a pessoa já pega, já limpa a mão ali e já continua o jogo. A gente tem regras do nosso jogo. A gente está jogando um jogo, antes a gente vai comer um lanche que é muito melecado, uma esfirra que suja muito a mão, a gente lava a mão, principalmente algo que é muito oleoso, a gente lava a mão e depois a gente vai jogar o jogo. Só que isso não impede da gente ter um bis na mesa, a gente não impede de ter um amendoim. São coisas secas que não deixam resíduos na mão. Não ir para muito extremo. Não ir pro extremo. Eu nunca fui convidado para uma mesa dessa e, sinceramente, eu ficaria um pouco incomodado. E eu fico surpreso que você tenha passado por isso, porque você, quando a gente começa o jogo, gente, vocês não sabem, tipo, vai lá, 8 horas, 8h10, o Davi tá, tô com fome, vamos decidir logo que a gente tem que comer, que eu tô com fome. Ele fica desse jeito. A cada 20 palavras ele fala, tô com fome. Então é tipo uma criança, assim. E aí a gente acaba pedindo alguma coisa para poder comer. Deve ter sido ruim essa experiência pra você. Gente, isso é que a gente começa a jogar tira muito tarde, pô. A gente começa 8 e pouco, já tô com fome nessa hora, pô. Eu gosto de comer 7 e pouco. Aí a gente começa 8 e pouco e ninguém fala de comida, pô. Tem que... Mas a gente tem que esperar o outro chegar pra pedir comida ainda. Pra gente fechar o bloco, como é que acerta, Jonathan, se estragar, né? Se estragar o jogo ali da pessoa, se já passou por essa situação, como é que funciona aí pra você esse ponto de estragar? Compra um jogo novo pra pessoa, só pede desculpa, faz parte da vida, e aí? Eu, sincero, que eu não saberia reagir a isso. Nunca aconteceu de ninguém estragar um jogo meu. Eu não me lembro de nenhum momento, assim, que aconteceu isso, não. Mas eu não saberia nem como reagir, sendo a pessoa que estragou, como também a pessoa que teve o jogo estragado. Eu não saberia. Eu me sentiria mal, talvez, e ia querer comprar um outro jogo. O problema é quando é um jogo que é muito difícil de achar, né? É um jogo muito caro. Peguei emprestado o Brez do Paulo uma vez, e aí eu fui abrir o tabuleiro, e não foi nem em relação a comes e bebes, né? Mas fui abrir o tabuleiro e sei lá o que eu fiz, prendeu, e aí rasgou o tabuleiro, um pedacinho, mas nossa, eu comprei outro Brez pra ele. E é isso, assim, eu acertei que eu ia comprar outro jogo pra ele. Ele nem, tipo, chegou a falar, mas falou, Paulo, rasguei aqui, tu foi te comprando outro jogo. Porque, assim, né, não me senti confortável com a situação. E era um jogo caro, não foi um jogo com certeza que eu fiquei feliz de ter que ter comprado outro. Mas é a vida, assim, tipo, assim, né, como eu falei, ele não cobrou isso, mas eu me senti nessa obrigação. Aí acho que também vai dos combinados de cada grupo, né, de, o que aconteceu, né, se você vai relevar ou não, então faz parte. Mas eu acabei comprando um outro jogo aí pro Paulo na vez que eu rasguei o jogo dele quando eu peguei emprestado. E foi um rasguinho mesmo, não foi nada absurdo, mas um jogo caro, né? Fiquei bem desconfortável ali com a situação. Pensa um pouco, tipo assim, como que aconteceu a situação? Uma coisa realmente, um acidente mesmo, ou então foi tipo assim, gente, não tome bebida perto dele. Tô tomando que não vai acontecer nada. E aconteceu. Pô, aí já é uma situação X.
Agora, tipo assim, fui pegar um copo de água, aí escorreguei, virei o copo de água todinho na mesa. É outra situação, não é uma situação Y. Então, eu acho que vale avaliar também, até a pessoa que teve o jogo danificado, avaliar um pouco isso. Tipo assim, e também a condição da pessoa. Às vezes a pessoa é uma pessoa que está no grupo, uma pessoa que não tem tanta condição. Eu acho que ninguém tem tanta condição. Acho que a maioria das pessoas não tem tanta condição de comprar tantos jogos assim. Então, também relevar um pouco, sabe? Tipo, ó, calma, gente. E no fim, é só um jogo, é só uma coisa material, não é o fim da vida de ninguém. É dinheiro, mas não é o fim da vida de ninguém. Vamos para o nosso próximo bloco. Agora a gente vai aqui para o nosso bloco 3, né, o jogo como ensaio da vida. Um pouco da crítica, né, dessa ideia de etiqueta como um moralismo, ou como uma cartilha fechada, né? Não se trata de certo e errado, né? Se trata realmente de, como o Jonathan falou agora, um ótimo exemplo nessa questão de quando esse jogo estraga, né? É a questão da presença, da escuta, do respeito, desses combinados. Como você enxerga essa construção de combinados entre os grupos, Jonathan? Como é que é tão orgânico, é tão natural que a gente às vezes não para pensar como foi o processo, né? Da primeira vez que a gente jogou junto até hoje, o que a gente já tem de combinados que a gente não precisa falar, mas a gente sabe que estão ali. Acho que vai muito de você, acertos e erros também, né? Eu acho que aos poucos você vai sentindo como que é a pessoa que você tá jogando, você vai sentindo qual é o perfil dela. Então, aos poucos você vai conseguindo ler ali, o que posso, o que não posso. Não é um combinado muito explícito, olha, tipo assim, a gente vai fazer assim, 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 assado. Mas é uma coisa que orgânica, acontece. Às vezes uma conversa descontraída em outro momento, numa lanchonete, a pessoa pode virar para você e falar assim, eu não gosto quando alguém faz tal coisa. Aí você pega, isso aí então eu não vou fazer. Acaba sendo orgânico. O importante é que as pessoas, isso nem sempre é fácil, mas que elas se comuniquem e falem os incômodos que elas têm, né? Então, lógico, quando você tá mais confortável no grupo, isso é mais fácil. A gente hoje tem uma dinâmica de nós quatro, que se alguma coisa incomodou, a gente normalmente puxa, conversa. Lógico, não é todo incômodo, porque as pessoas às vezes se incomodam também com, né, às vezes faz parte questões maiores ali, puxar, conversar. Então já tive conversa com você, já tive conversas com o Douglas. Com o Paulo eu não cheguei a ter, acho que a gente não teve, ou ele não se incomodou com nada comigo e não falou, não sei, mas eu não acho que eu tive nenhum incômodo muito grande com ele nesse sentido. É muito quietinho, é difícil, mas a gente tem personalidades mais, assim, combativas, né? Eu e o Douglas bastante, a gente já conversou, já teve nossas brigas. E faz parte também, né? Acho que são relações humanas. A gente vai, conversa, acerta. Entender que mais importante do que essas pequenas rusgas é a amizade como um todo, né? Que é algo maior e que essas regras elas não são fixas, não tem uma regra hoje que não possa mudar amanhã e às vezes o momento das pessoas também, então tem momentos que a gente passa às vezes que é mais difícil, que a gente tá um pouco mais irritadiço, que a gente tá mais chateado, isso lógico vai interferir na relação que a gente tem com o outro, né, então pensar também o que o outro, o que incomoda no outro, o que isso diz sobre mim, né, então o que eu aprendo sobre mim quando eu jogo, né, se eu tô jogando com alguém que tem um comportamento, igual eu falei do AP, né, o AP da pessoa me incomoda absurdamente no nível muito grande, o que isso mostra? Que eu sou ansioso, e eu já sei que eu sou ansioso, tudo bem. Mas se eu não soubesse, era mais um indicativo de que eu sou ansioso, porque me incomoda demais esperar alguém que tá demorando pra jogar. Então aquilo que o outro está fazendo tem um reflexo sobre mim e eu preciso entender também o porquê, porque às vezes a pessoa simplesmente, essa pessoa é chata, essa pessoa é insuportável, né, não dá pra jogar com ela, mas por quê, né, o que nela é tão insuportável que pra você está batendo, mas talvez ela tenha um outro grupo que não incomode, ou não, ela incomoda todo mundo, é a pessoa mais chata do mundo, vai saber, mas normalmente tem outras pessoas que gostam de jogar com essa pessoa, então, assim como tem um monte de gente que com certeza me odiaria jogar comigo, N coisas que vão gritar ali sobre elas, também sobre mim, mas também sobre elas, então esse ponto de você olhar o que o outro está fazendo, por que isso está te incomodando e se isso é algo que realmente é da pessoa ou é seu, é também uma reflexão importante. Eu acho bem importante pensar sobre isso também. Porque é aquele negócio, né? Tem uma frase que eu e uma amiga minha fala, que é uma coisa que eu tento praticar também bastante. Não existe problema se você não fala do problema. Então, às vezes a outra pessoa, ela não está fazendo algo contra você. Ela está apenas se divertindo, ela está sendo ela mesma, ou então alguma coisa que ela faz que sempre fez e ninguém nunca se incomodou. Então, às vezes, se você não fala que existe um problema, é claro que esse falar, como você disse anteriormente, vai depender do nível de intimidade que você tem com a pessoa também, o problema não existe. Então eu tenho que falar. A pessoa não vai saber que ela fez algo errado se eu também não disse que me incomodou. A gente nem se conhece, ninguém se conhece direito, quem dirá conhecer o outro. Então, às vezes, a pessoa tá fazendo algo que ela tá achando que
É normal. Desse lado social do board game, né? Que não combinou com o seu perfil de jogo, chega uma pessoa e fala, não gostei, não achei isso legal, não gostaria que se repetisse e tudo mais. A questão da etiqueta, né, essa questão da ética na mesa, ela vai se construir no coletivo, né? A gente tá repetindo esse ponto, mas é para fixar mesmo, porque não tem como você partir do você e falar, não, as minhas regras de jogo são essas e as pessoas que se adaptem. Não dá, né? Não sei que você realmente vai jogar solo, aí você vai ter as suas regras. Se você não quer comer na mesa, você não come. Se você não quer, se você quer silêncio, vai ter silêncio. Se você quer ter, por exemplo, né, música é uma coisa. Eu nunca jogava com música até o nosso grupo. Eu não me distrai, assim, eu não curto tanto jogar com música. Mas o Douglas gosta de jogar com música, o Paulo gosta de jogar com música, você, eu acho que também gosta, ou pelo menos não se incomoda. E o Paulo gosta de colocar a trilha sonora de cada jogo. É uma coisa que eu fui me adaptando, assim. No começo eu não gostava, nunca falei, nossa, tá chato, porque, assim, fazia parte do grupo, né? Querer também, né, ficar, não, né, desliga a música aí, que faz parte ali para as pessoas. E quando eu vou jogar, né, se eu vou jogar com uma pessoa que não gosta de música durante a partida, pra mim, beleza, porque eu também não sou fã, né? Então eu não faço questão de ter música durante o jogo. Agora, quando a gente tá jogando, nosso grupo Arthur, ele gosta muito de ligar música também enquanto tá jogando, e a gente vai se adaptando. Então essa ética, ela vai se construir ali, né? Essas regras, elas vão se construir ali no coletivo, né? Na interação que você tem com as pessoas. Às vezes visíveis, às vezes invisíveis, né? Tem coisas que são muito palpáveis, muito claras, e tem coisas que são muito pequenas ali, só na interação. Novamente, né, lembrando que a gente tá ao longo do episódio todo falando nossa opinião, cagando regra, e é isso mesmo, caminhos para mesas mais conscientes, né, voltados aí para mesas fixas, então combinados explícitos, né, um bom jogo vai começar nos acordos. Acho que parte muito disso que o Jonathan falou, se você não fala não tem problema, então é muito importante que as pessoas combinem as coisas, que as pessoas conversem realmente. Isso aí vai passar por uma série de questões até sociais e psicológicas. O hobby, ainda bem, né? A gente já falou isso em vários episódios. Ele tem mais mulheres entrando, né, no board game. Contudo, ainda é um hobby que tem majoritariamente mais homens, né? Espero que isso se equilibre o mais rápido possível. E o homem, por uma questão social, ele tem uma dificuldade maior de se comunicar às vezes com outros homens, né? De falar sobre um sentimento, um incômodo. Isso não é algo tão comum. Às vezes a própria amizade, a gente já conversou sobre isso, né? Eu, você, o Douglas. A amizade, ela fica num nível até superficial. A gente jogou por quanto tempo antes da gente ter conversas efetivas mais profundas, antes da gente conversar e falar. A gente chegava, jogava e assim, é uma amizade, mas é uma amizade que você pouco sabe da vida do outro. E aí, né, a gente entra em N questões que não vamos nem aprofundar aqui, mas de qualquer forma, essa dificuldade às vezes de você falar sobre os seus incômodos, de você demonstrar isso, acaba gerando rusguinhas, essas rusguinhas vão gerando brigas, e realmente, quando a gente começou a conversar mais, a se posicionar mais, o grupo como um todo ficou bem mais gostoso, né, a gente teve momentos melhores de jogatina ali. Então, como que você enxerga essa necessidade aí e como fortalecer esses combinados mais explícitos? Eu acho que vale você dizer, porque tem pontos que são sensíveis, onde a pessoa pode tocar, pode conversar. Partes de outros blocos desse mesmo episódio, a gente já falou sobre conversas que surgem durante o jogo, né? Então, às vezes, algum jogo vai surgir conversa, vai surgir um papo aleatório, e às vezes, dependendo de que forma esse papo está indo, de que forma essa conversa está indo, pode ser um assunto delicado, pode ser um assunto ruim para se abordar. Então acho interessante dizer, esse assunto não me deixa confortável, coisa do tipo. Você só vai querer jogar com pessoas que você se sente bem-estar. Você não vai jogar com alguém que você não se sente bem. Então é interessante você pôr alguns pontos na mesa, além do jogo, para poder falar assim, coisas e temas que talvez você não seja muito interessante. Só que isso é um canal de abertura também para você aprofundar a amizade e falar sobre outros temas e fazer amigos. Nós 4 que jogamos juntos, a gente fez amizade pelo jogo. Hoje nós frequentamos a casa uns dos outros, a gente sai todo mundo às vezes para ir num restaurante, nos aniversários a gente comemora e todo mundo faz questão de estar junto, a gente marca dias de aniversário para que todos estejam juntos. Então isso também, se abrir nesse sentido, abre também uma porta para um novo grupo de amizades, entendeu? Uma nova amizade que vai ser uma amizade que vai gostar do que você gosta, que é jogar jogo de tabuleiro. Às vezes o outro lado também
entender que a pessoa que tá ali na mesa com você pode estar passando por um momento mais difícil, identificar se a pessoa parece um pouco off. Então a gente falou, né, de tá no celular, tá com conversa paralela, a pessoa tá um pouco mais irritadiça. Ninguém é obrigado, lógico, a ficar aguentando grosseria, a ficar pegando o momento que você tem no seu lazer, que são momentos tão raros, né, e ficar necessariamente suportando o outro. Mas a gente tá falando de amizade, né, então aqui a gente tá falando de grupos fixos, né, uma questão maior do que simplesmente uma mesa de jogo. Então realmente, se você percebe que a pessoa, o jogo, né, o momento da partida, pode ser até, como a gente falou, que você demonstra várias coisas que você tem internamente, pode ser até uma forma de você enxergar o outro também, entender que de repente a pessoa não tá tão bem, puxar ela de canto para conversar, às vezes ela não se sentiu confortável para expor alguma coisa, mas você pode utilizar esse momento também para como uma ponte ali para esse aprofundamento da amizade. E cultivar um espaço seguro, né? Assim, onde errar uma jogada não é vergonha, perder não é trauma, né? A gente brinca, a gente tira sarro, mas lógico que ninguém, seu burro, você perdeu, você é ruim, né? Isso não cabe no jogo, né? E essa parte realmente é fundamental, que o momento de jogo ali, ninguém se sinta minorizado, né? Que você não vá na autoestima da pessoa porque ela perdeu ou porque ela não conseguiu compreender um jogo. Isso é muito importante, né? Que seja um espaço realmente seguro. Esse ambiente seguro é o que proporciona um momento de jogadas maravilhosas. Tá numa mesa, onde tem uma pessoa que também tem uma postura que não é legal, que não está te fazendo bem, é interessante talvez você não participar tanto dessa mesa, porque pode disparar gatilhos em que você não vai se sentir bem. Então é bom você também identificar quando é um grupo seguro para você estar. Ninguém separa a sua persona também totalmente do jogador, tá? Então a pessoa às vezes vai entre jogadas, ou até no início ou no fim da jogada, soltar coisas que talvez sejam desagradáveis de ouvir. Ela pode falar coisas que sejam tanto misóginas ou coisas que sejam um tanto ofensivas para algum tipo de minoria. Vale a pena você observar também isso. Vamos para o nosso último bloco, então. O nosso episódio, muitas das questões que a gente falou, acabou direcionando para grupos fixos, não, lógico, né, tem questões de respeito que são universais ali de mesas, mas principalmente esse último bloco a gente falou muito de grupos que já se conhecem, pessoas que já têm uma certa intimidade, mas a convivência fora da bolha também é importante, então a gente vai trazer algumas regrinhas aqui que a gente imagina para grupos não fixos, para eventos, né, e afins. Então assim, é um novo microcosmo, né, repleto de novas oportunidades de acertos, mas também de erros. Você vai lá com o seu comportamento que você acha que é legal, porque você tem naquele seu grupo, e de repente isso pode não fazer tanto sentido. Então, e aí, Jonathan, como é que é? Você falou que você adapta um pouquinho o seu comportamento em eventos, né? Ou grupos que você não está acostumado a jogar. Eu dou uma segurada na questão de como vou me comportar. Eu sei que, tipo assim, um jeito que eu brinco com o Davi, com o Douglas e com o Paulo, é um jeito diferente que eu vou brincar com outra pessoa. A gente tem a ideia da competição, de zoar. Você perdeu, mas não merece nem ser cumprimentado. Isso a gente tem que dar uma controlada, gente. Lembre-se que nem todo mundo é todo mundo. Então, é bom você dar uma olhadinha e pensar muito bem se naquele grupo cabe isso. Às vezes dá uma segurada, conhecer, brincar, né, de uma forma leve, né, não tem problema nenhum, mas não ultrapassar, não considerar aquilo como seu grupo, porque aquilo vai fazer você ser interpretado de uma forma diferente, vai fazer você parecer um alpha player, sei lá, uma pessoa chata pra brincar. Em eventos ou grupos, né, que eu não tô acostumado a jogar, você acaba sendo meio que uma outra pessoa, né? Não é que você não pode ser você mesmo, se divertir, mas a gente tem as nossas máscaras, né, as nossas personas ali, que a gente vai demonstrar. Então, a pessoa que você é no trabalho não é a mesma que você é em casa, né? Você tem com os amigos, com a sua família, cada um pede alguns comportamentos e um pouco mais ou menos de flexibilidade em alguns quesitos e em outros. E evento realmente a gente acaba tateando, né? Você vai meio que pisando ali com cuidado para entender, até aqui eu posso ir, quem que é essa pessoa, porque normalmente você vai num evento e você é aquela pessoa pra jogar posteriormente, ou minimamente você quer respeitar a pessoa pra que ela tenha uma experiência de jogo tão boa quanto a sua. Esse acho que é o principal ponto, né? Todo mundo quer se divertir, mas tem que entender que o outro também quer se divertir e que você não pode ser o prejuízo da diversão de ninguém. Um outro ponto também é um pouco julgamento, né? As pessoas às vezes julgam uma forma de diminuindo os outros, colocando barreiras nas entradas das pessoas. Às vezes você tá num lugar que a pessoa não sabe jogar muito bem,
que a pessoa tá começando, independente do jogo ser pesado ou não ser pesado, né? Cada um tem a sua compreensão ali, ou mesmo que ela já tenha jogado N jogos pra ela, um jogo novo, ou um grupo novo, pode ser uma situação mais difícil. Então, essa diminuição da experiência, né? De você, às vezes o que você faz em um evento, você não sabe, mas pode ser algo que afaste a pessoa do hobby, né? E aí tem gente que quer isso, né? Tem gente que quer o seu clubinho exclusivo, mas de forma geral, a maior parte das pessoas do hobby entendo que elas querem pessoas que fiquem no hobby, que façam o hobby crescer. Então o cuidado é muito importante quando a gente tá, principalmente com pessoas novatas na mesa, né? Que ela vai ter um entendimento de que aquilo é o universo do board game. Às vezes uma atitude sua, por mais que você não seja o representante maior do board game no mundo, mas para aquela pessoa naquele momento você está representando aquela experiência. O que é jogar um jogo de tabuleiro? E isso pode afastar pessoas do hobby. Já passou por isso, Jonathan, quando você estava começando, de repente alguém quase te tirar do hobby por uma atitude não legal? Não, ainda não tive essa experiência, não. Mas tenho consciência de que quando eu estou começando, como eu já estou inserido no hobby, tem pessoas que estão começando, eu também não vou julgar elas, que acho que é a pior coisa, a pior besteira, né? Tipo, se você, irmão, joga um jogo super pesado, que dura 5 horas, mas o fulano gosta de Catan, cara, isso não quer dizer nada. São pessoas dentro do mesmo hobby. Só isso. Então, dá uma segurada, não precisa julgar ninguém, não precisa dizer que se a pessoa tá jogando um jogo bobo ou não, se a pessoa não tá jogando um jogo bom ou não. Você também iniciou no A hobby. gente já falou em alguns episódios, né? Ninguém é mais ou menos jogador por jogar um jogo pesado ou não. Ninguém tem obrigação de evoluir, entre aspas, né? E a pessoa pode jogar party game pro resto da vida e ser feliz com isso. A pessoa que não quer jogar aquele jogo, ela simplesmente também não é obrigada, né? Ah, você vai num evento, tá todo mundo jogando party game. E às vezes tem que ficar uma pressão, né? Ah, que chato. Isso, já passei por isso. Ah, que chato, não vai jogar party game. Vou, gente, eu não quero, não me divirto. Até porque eu respeito a experiência dos outros. Se eu for jogar esse jogo, eu vou jogar e vou estragar a experiência dos outros, porque eu não estarei envolvido naquele círculo mágico. Então, você vai, de repente, começar a ficar com uma cara virada, a querer ficar com comentário paralelo, ficar no celular. Tudo aquilo que a gente já falou no passado, muitas vezes vem de um descontentamento na mesa. Então, não tem por que você se colocar nessa experiência e colocar os outros nessa experiência de ter que aguentar você. Então, realmente, você tá num evento ali, ou em uma situação que alguém te convida pra jogar um jogo que você não tá afim, fala não. As pessoas têm uma dificuldade às vezes de falar não, né? Mas fala não. Ah, você é o seu chato que não joga tal jogo, ou você é uma pessoa que não tem capacidade porque acha que o jogo é pesado. Não tem nada a ver com isso, tem a ver com gosto. Tem simplesmente isso. Não tem ninguém é mais ou menos inteligente por jogar um jogo mais pesado, ninguém é mais ou menos chato por jogar um jogo leve. Simplesmente são gostos. E aí você, não se colocando na situação, você está preservando, inclusive, aquela mesa, aquela experiência das outras pessoas. E por fim, uma reflexão aqui, a gente falou muito, né, do quanto a gente entrega para a mesa e recebe de volta. E aí, Jonathan, o que você procura oferecer nas suas mesas além de jogadas, né? O que você entende que você leva para uma mesa de jogo? Acho que eu tento oferecer diversão, cara. Só diversão, acho que boas experiências ali e uma nova amizade, né? Se a pessoa for uma pessoa nova no hobby. Eu levo isso pra mesa. Eu não sei o que eu levo pra mesa, eu sou chato pra caralho. Eu não sei nem como vocês aguentam. Me ajuda aí, então, Jonathan. O que eu levo pra mesa? Por que você quer jogar comigo de sexta-feira? Você tem muitos jogos. Peraí, não tô zoando. Filha da puta. Não, eu acho que você leva diversão, sim. Eu vou pôr isso na gravação. Não, você vai pôr mesmo? Não. Lógico que eu vou. Bom, eu acho que eu levo pra mesa um pouquinho de conhecimento, assim. Eu procuro estudar bastante jogo. Eu gosto muito de jogo, né? Como eu sempre falo. Eu gosto de me debruçar sobre manuais de jogos que eu nem tenho. Ler bastante jogo no BGG. Então, com isso, eu entendo que eu contribuo ali numa mesa, tanto às vezes explicando a regra de um jogo que nem é meu, auxiliando a pessoa que tá aprendendo. Eu tenho essa paciência, hoje em dia eu já não tive em alguns momentos, mas eu tenho essa paciência hoje em dia de ensinar bastante jogo, da pessoa novata, de acompanhar ela, independente do peso do jogo. Então, eu acho que eu sou assim, até conversei com, né, em outros episódios, já falei com o Douglas,
Aliás, falei com o Douglas na questão do colecionismo e tal, que eu não venho apresentando tantos jogos novos para pessoas novas de hobby, mas, por exemplo, pegar jogos médios, jogos pesados para pessoas que não estão acostumadas com esses jogos, eu não tenho esse negócio de, não, só vou jogar com quem já está acostumado com jogo pesado. Eu sou uma boa porta de entrada para esse tipo de jogo médio e pesado, que eu tenho paciência de acompanhar, paciência de ensinar, não tenho problema nenhum da pessoa errar e várias vezes durante a partida, acho que isso faz parte do processo de aprendizado também. Identificar um jogo, às vezes, que a pessoa pode gostar e dar uma indicação também. Então, acho que é isso, assim, apesar da chatice na mesa e algumas coisas, eu acho que eu sou uma boa companhia de jogo. Não pode demorar, só não pode demorar pra jogar, pode demorar, né? exatamente, senão eu vou ficar balançando a mãozinha, tipo, vai. Mas fora isso, acho que tá bom. É isso, todo mundo tem seus erros e acertos. Acho que no fim, tudo isso que a gente quer, isso é vivenciar o hobby que a gente gosta. Acho que a gente volta até pro início de todo esse podcast, que é você vivenciar aquele mundo, aquela história, você vivenciar uma história de um jogo, que é muito legal. Você, eu cuido de uma fazenda. É você viver aquele mundo mágico ali. Então, todo mundo quer isso no final, né? Então, você contribuir para que o outro também tenha essa experiência, principalmente se é uma pessoa novata, cara, isso é magnífico. Você está trazendo para ela, surgindo uma coisa nova para ela, que vai trabalhar a mente dela. Se a gente falar um lado mais científico, ela vai trabalhar a mente dessa pessoa, ela vai sair um pouco do telefone, que é uma coisa que a gente rouba muito nosso tempo no dia a dia, e vai se divertir. E ela pode encontrar, às vezes, até uma forma de comunicação com esposa, filhos, que é o board game. Então, acho que o board game tem essa coisa bem legal de união social e união de pessoas em muitas esferas. A gente chega no final do nosso episódio, falamos muitas coisas que a gente considera certa ou errada. Queremos ouvir vocês também, o que vocês pensam dessa etiqueta, ou se não é etiqueta, se vocês são a favor ou contra, vocês estão no time Jonathan da etiqueta ou no time Davi contra etiqueta, mas de qualquer forma, falando do convívio e desses pontos de regras de boas convivências, de forma geral ali dentro do hobby, o que vocês pensam destes pontos. Falem com a gente no nosso Instagram, então em IBG, nos comentários da Ludopédia, comentários do Spotify. Fiquem à vontade aí para trocar essa ideia. Manda seu tchau aí pra galera, Jonathan. Pessoal, muito obrigado por acompanhar esse episódio. Valeu, pessoal, até a próxima. É que eu sempre arranco quando eu compro camiseta. Você sabe que como jogador eu represento.